Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Paula Garcia. Sejam todos muito bem-vindos ao Hangout desta noite. Como já vai sendo hábito, às segundas-feiras temos um Hangout, os Lazy Millionaires, e hoje o Hangout é no feminino. É daqueles Hangouts que eu gosto, não é? Não se trata de mulheres ao poder, nem nada dessas coisas, mas hoje o tema é mulheres empreendedoras digitais e, portanto, convidei aqui algumas das melhores pessoas que eu conheço e as minhas queridas amigas para estarmos aqui um pouco à conversa e falarmos, no fundo, sobre ser mulher, né, e os desafios que as mulheres hoje em dia enfrentam e ser empreendedora ao mesmo tempo. Né? Como é que nós usamos as vantagens e desvantagens de ser mulher, né, para alavancar o nosso sucesso ou, por outro lado, servirem de mola para conseguirmos ir mais longe. As mulheres hoje enfrentam realmente desafios muito grandes, não é? Entre construir uma carreira ou ter uma família, às vezes as duas coisas, não é? E não é fácil, nem sempre é fácil. Então hoje tenho aqui algumas convidadas, todas elas são umas guerreiras, são valentes, e a Cristina, por exemplo, é valente de apelido e é valente porque é uma mulher extraordinária, sem dúvida nenhuma. E vamos ouvir um pouquinho sobre as suas histórias, como é que elas superaram este desafio de ser mãe, esposa, filha, trabalhadora, não é? Ter uma carreira, amiga, confidente, todas essas coisas ao mesmo tempo que só as mulheres sabem fazer, não é? Porque nós somos realmente umas super heroínas e temos a capacidade de conseguir ser muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos falar um pouquinho com elas, eu vou servir aqui de moderadora e vamos estar aqui um pouco à conversa, espero que seja inspirador para todos vocês, até para os homens que estejam a assistir, para que valorizem um pouquinho mais também todas as vossas mulheres, ok? Porque nós conseguimos realmente fazer coisas extraordinárias. E o que vamos falar hoje é como é que as mulheres podem realmente ser empreendedoras ao mesmo tempo, ter uma carreira ao mesmo tempo que têm uma família, sem prejudicar a sua família e conseguir conciliar as duas coisas e serem felizes com isso, ok? Então, queria agradecer desde já às minhas convidadas por terem aceito o convite de estar aqui esta noite. Deixem-me só confirmar se está tudo bem aqui na página do Hangout, se nos estão a ouvir, eu penso que sim. Ok, está tudo certo. Então vou começar aqui talvez pela Irina. A Irina é uma jovem licenciada em Direito, que tem um filho, não é, com Miguel, vive com ele e com o seu marido e recentemente ficou desempregada enquanto estava grávida, não foi, Irina? Uhum. E decidiu dar um rumo diferente à sua vida, não é? E procurar alternativas. Queres-nos contar um pouquinho como é que isso aconteceu, Irina? Sim, claro, com todo o prazer. Desde já, Paula, deixa-me agradecer-te pelo convite por estar aqui presente neste painel de mulheres fantásticas. De facto, é mesmo um prazer porque eu admiro-as a todas, têm todas um papel muito importante no seio do nosso grupo dos Lazy Millionaires, são exemplos de mulheres de facto a seguir e são uma inspiração para todos. Em relação à minha história pessoal, tudo começou, ou melhor, vou-vos contar a minha história a partir de janeiro de 2013. Foi quando eu fiquei sem emprego. Eu sou licenciada em Direito, mas não exercia a advocacia, fiz o estágio em advocacia, onde conheci ali a minha amiga Rita Cerejo, que vão ouvir já a seguir. E de facto fiz o estágio em advocacia, mas nunca exerci porque eu não me identifico a 100% com a advocacia. E então eu trabalhava por conta de outrem. Eu não gostava muito do trabalho que desenvolvia na altura, embora tenha tido muita sorte, claro, de estar a trabalhar na área e tudo mais, mas de facto eu não me identificava e pensava sempre que tinha que existir um emprego, uma forma de ganhar dinheiro que fosse diferente, que tivesse rendimentos acima da média e que de facto me permitisse ter liberdade de tempo. Mas era tudo muito utópico, de facto, não conseguia ver como é que eu conseguiria um dia ter um emprego dessa forma. Bom, e então em janeiro de 2013 eu fiquei desempregada e de facto estava grávida na altura do meu filhote. Como compreendem, nos meses seguintes ninguém me deu emprego, uma mulher grávida ninguém dá emprego. Se houver alguma mulher grávida que tenha estado nestas condições e tenha arranjado emprego, dou-lhe uma salva de palmas porque de facto acho que é um pouco complicado. E de facto então tive a gravidez normal, não me preocupei absolutamente nada com essas questões,
o meu bebé nasceu e eu resolvi dedicar-me a 100% à maternidade e durante os meses seguintes, afinal é o meu primeiro filho, eu queria usufruir daqueles momentos todos que acho que são únicos. E de facto então aproveitei e durante 2013 não me preocupei mais com essas questões. Então no início de 2014 eu resolvi retomar o meu percurso profissional, até porque também é necessário contribuir para as despesas de casa, naturalmente, mas havia uma coisa em mim que gritava lá do fundo, que o meu coração estava dilacerado mesmo quando eu pensava em ter que deixar o meu filho 10, 12 horas diárias, porque se eu fosse trabalhar para uma sociedade de advogados, ou mesmo se montasse o meu escritório, que era tal coisa que eu também não me identificava muito, e estando a tal crise, não é, instalada em Portugal, os empregos também não estavam fáceis na altura, e então eu resolvi, ou melhor, eu comecei a enviar currículos, mas realmente aquilo estava-me a fazer mal mesmo, por saber que tinha que deixar o meu filho. Acho que qualquer mulher que tenha que deixar o filho nas primeiras vezes, acho que custa a todas nós. E então realmente eu comecei a mandar os meus currículos, mas aquilo havia uma pedra no meu sapato. E foi então um dia, e as coisas não acontecem por acaso, eu pelo menos assim o acredito, que surgiu este projeto à frente e eu pensei, de facto eu não internet marketing não estou bem a ver, mas sim, vamos arriscar, vamos tentar, porque pode ser sempre realmente a internet. É o presente e é o futuro, na minha perspectiva. Quem está na internet está, quem não está, por isso simplesmente não existe, e podia ser realmente um caminho a percorrer. Eu entrei no projeto através da Rita, foi ela que me apresentou o projeto, ela e o Nuno, e eu pensei, de facto, se a Rita, que também é advogada, também consegue desenvolver este projeto, eu, se seguir as instruções, acho que também conseguirei. E foi um pouco nessa base que eu então entrei, resolvi tentar, porque eu acho que quando nós queremos qualquer coisa e quando temos sonhos para realizar, e no meu caso eu tinha uma motivação muito forte. Eu, se calhar, anteriormente, no meu passado, não tinha tido a força necessária para ir realmente à procura do meu estilo de vida, um estilo de vida que me preenchesse, que me satisfizesse. E ao ser mãe, ao ter a responsabilidade de zelar pelo futuro do meu filho e de fazer dele uma criança feliz e crescer de uma forma saudável e com a mãe presente, isso fez-me então ter a coragem de dar este passo em frente e então entrar neste mundo que eu estou absolutamente a adorar. Eu sou apaixonada por aquilo que faço, eu adoro, é fantástico acordarmos de manhã e pensarmos, bem, eu gosto mesmo daquilo que vou fazer, é incrível. E eu sempre desejei que isso me acontecesse, porque ir para aquele emprego das 9 às 6, já sabemos como é que vai ser o nosso dia, encontrar aquelas pessoas, quer dizer, a rotina para mim é horrível. E então, de facto, para mim é uma satisfação enorme acordar de manhã, tratar do meu filho com todas as calmas, ele acorda por ele próprio, não tem que estar a acordá-lo às 7 ou às 7h30, ele acorda por volta das 9, vai descansadinho para o infantário e a seguir eu venho trabalhar e com enorme satisfação. Venho falar com a minha equipa, venho falar com as pessoas dos Lazy Millionaires, ver as novidades, ver quais são o que é que eu posso melhorar no meu negócio, estudar o meu negócio, porque de facto há quem pense que o trabalhar a partir de casa, que nós ficamos sentados o dia inteiro sem fazer nada, não é? E acho que não é mesmo nada isso. Quem quer ter sucesso nesta indústria tem mesmo que se dedicar, tem que trabalhar um bocadinho e tentar perceber como é que as coisas funcionam. E nesse aspecto nós estamos sempre a atualizar e acho que é muito, muito interessante. Irina, como é que é ir buscar o teu filho, não é, ao infantário? Aliás, ir deixá-lo às 9 da manhã e depois ir buscá-lo provavelmente mais tarde, ou quando te apetece. E como é que é depois com as outras mães, não é? Sim, sim. Elas comentam? É muito engraçado porque ele acorda às 9, portanto ele vai um bocadinho mais tarde, por volta das 10, 10 e pouco, vai para o infantário. Eu tenho essa possibilidade, deixa-me levá-lo até essa hora, é incrível. E a minha satisfação é chegar lá e ver os amiguinhos dele todos a virem a correr na minha direção, a darem beijinhos, a darem abraços, e os miúdos já lá estão desde as 7, 7h30, 8, e querem aquela atenção e já conhecem a mãe do Miguel, porque nota-se que há ali, quer dizer, aquela falta, há ali uma falta de qualquer coisa, e é incrível, eu não acho que quem é mãe consegue perceber o que eu sinto, que é ir deixar o meu filho mais tarde e buscá-lo às horas que eu quero. Eu acho que isso não tem preço absolutamente nenhum. Não, estou muito contente por ter tomado esta decisão por dois motivos, porque realmente em termos de vida familiar tem ajudado muitíssimo a acompanhar o crescimento do meu filho,
E depois, para além de tudo isso, tem também a ver com o meu próprio crescimento, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional, tem sido assim uma experiência fantástica. Disseste, Portanto, se estiver alguma mãe a ver este hangout e se estiver com alguma dúvida, é o momento de entrar. Contacte a pessoa que a convidou para estar agora aqui neste hangout e inscreva-se hoje já, porque não se vai arrepender de todo. Se tiver este estilo de vida em mente, acho que é a pessoa ideal para estar aqui connosco e para trabalhar e para contribuir para o seu próprio sucesso e para todo o grupo, claro. Tu disseste uma coisa interessante, Irina, que era o teu filho foi o teu motivo. Sim. Não é? Muitas vezes as mulheres são discriminadas no trabalho pelo facto de poderem engravidar, porque isso é um problema para quem emprega. É um problema, porque a mulher engravidando depois vai ter licenças de parto, vai ter que, se calhar, faltar alguns dias porque o filho fica doente, ou porque isto, ou porque aquilo, vai ter que sair mais cedo, ou qualquer coisa para ir buscar a criança, etc. Então, constitui sempre um problema, não é? Então, Sim. isso, aparentemente, pode ser uma desvantagem, não é? Uhum. Tu transformaste numa vantagem, que foi, deu-te o motivo, deu-te aquela mola que tu precisavas para lutares pelo estilo de vida que sempre quiseste. Sim. Porque, de facto, não são raras as vezes que nós ouvimos as mães dizerem que lutam e trabalham pelos seus filhos, mas há que parar um pouco e pensar que veículo é que estão a utilizar para melhorarem as suas vidas e as vidas dos seus filhos. Deixa-me só partilhar uma história. Eu tive um casamento há cerca de 15 dias e encontrei uma colega de curso, que também é licenciada em Direito, e na altura também ficou desempregada quando estava grávida. E ela estava tão amargurada e tão desorientada com essa situação, hoje a filha já tem 1 ano e tal, ou 2 anos, mas ela disse uma coisa que eu até me arrepiei e depois comentei com o meu marido. Ela disse que soubesse aquilo que se sabia hoje, que não tinha engravidado. Infelizmente. Eu sabendo aquilo que sei hoje, arrepiei-me por completo, porque não pode ser este o caminho, não é por aqui que a humanidade, que o mundo tem que ir, na minha perspectiva, não é? Eu acho que, de facto, esta frase para mim marcou-me um pouco, porque acho que é surreal, não é? Mas ela está a viver a realidade dela e claro, temos que compreender, mas há outros caminhos, há outras possibilidades. Isso é verdade, e hoje em dia cada vez se nota mais que as mulheres escolhem engravidar cada vez mais tarde, não é? Poderem seguir com a sua carreira, porque à partida já sabem que o facto de estarem grávidas ou terem filhos vai ser um entrave para encontrarem trabalho, isso é uma realidade. Outras, no tempo dos nossos pais e dos nossos avós, não é? As mulheres tinham muito mais filhos, hoje se calhar só têm um, e é muito mais tarde, não é? Ou porque as condições não permitem, ou porque, lá está, ficam divididas entre escolher a carreira ou escolher a família, porque não é fácil conciliar as duas coisas. Sim, tenho casos muito... Sim, desculpa. Não faz mal. Eu própria, houve uma altura na minha vida que estava a construir a minha carreira no banco de investimento. E eu pensava muitas vezes, com a vida que eu tenho, não é? Com a vida que eu tenho, como é que eu posso ter um filho? Eu não quero ter um filho para deixá-lo lá estar todos os dias às 7 horas da manhã na creche, não é? Ir buscá-lo às 7 da noite e depois dar-lhe o banho e dar-lhe a comida e metê-lo na cama e vê-lo crescer na horizontal. Não é para isso que eu quero ter um filho. E tirando outras circunstâncias que para aqui não são chamadas agora na altura, isso também, nessa altura em específico, eu tive que ponderar isso, não é? Nessa altura eu tive que ponderar isso. Portanto, se eu queria seguir a minha carreira, isso ia dificultar o resto, e eu não queria ter um filho para não poder estar com ele, não é? Para não poder usufruir dele. Claro. Isso inquietava-me bastante, porque eu via a vida das minhas colegas, não é? Sempre a correr de um lado para o outro, nunca tinham tempo para estar com as crianças, os miúdos eram literalmente levados da casa deles para os pais ou para os sogros, ou andavam de casa em casa, de infantário para casa, e aquilo não era vida, não é? Não era vida. Por isso que tu disseste, é normal e é a realidade de muitas mulheres hoje em dia. É a realidade também, era a realidade também da Susana Gaspar. Obrigada, Irina. Obrigada. A Susana também tem uma história parecida com a Irina. Exerceu alguns cargos de chefia, inclusivamente, não é? Em multinacionais. Acabou por ficar desempregada e com um filho de 16 meses nos braços, não é? Queres contar um pouquinho o que é que se passou contigo, Susana? Com certeza. Antes de mais, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco.
E, e pronto, agora vou-vos contar um bocadinho da minha história. Eu sou mãe, como a Irina, de uma criança com 16, o meu tem 16 meses, o da Irina tem mais um mês, julgo eu, ou mais 2. E sou mãe também de uma adolescente com 14 anos. Portanto, a minha história inicialmente, portanto, eu trabalhei, como tu disseste e muito bem, Paula, numa empresa multinacional durante uma série de anos, uma empresa ligada ao ramo automóvel. Na altura eu ganhava muito bem, mas não tinha tempo, e aquilo que vocês estavam a comentar era exatamente aquilo que acontecia comigo. Portanto, eu saía de manhã, deixava a minha filha na escola, ia buscá-la ao final do dia, dava-lhe banho, dava-lhe o jantar, era mãe durante 2 horas por dia, porque a seguir a Raquel ia dormir, já vinha cansada, já vinha farta de movimento, queria era ir dormir, e eu aproveitava de vez em quando os sábados e os domingos, quando não estava a viajar, porque a minha vida profissional era bastante ativa. Mas eu nessa altura, eu até não sentia muita falta, digamos assim, deste papel de mãe, porque eu sentia muito bem, gostava imenso daquilo que fazia. Entretanto, a empresa deslocalizou com a crise, e eu vi-me com a necessidade de arranjar trabalho noutras áreas. Portanto, continuei na área do secretariado, mas em empresas mais pequeninas. E aí aquilo que eu senti foi que o meu trabalho não era valorizado. Além de ganhar muito menos, o meu trabalho não era valorizado. E eu passei de uma fase em que eu gostava imenso daquilo que fazia para uma fase em que eu acordava de manhã e pensava assim, epá, mais um dia que eu tenho que ir trabalhar, mais 8 horas que eu tenho que dar, e efetivamente não me estava a sentir bem, e estava a refletir-se mesmo tanto em termos profissionais como em termos emocionais e mesmo os problemas que nós trazemos para casa. Entretanto, em 2012, no final de 2012, fiquei desempregada. Continuei a enviar currículos, não encontrava colocação. E no início de 2013, o universo deu-me uma segunda oportunidade, que eu não estava à espera, de voltar a ser mãe. E aí acho que se conjugaram os fatores, porque além de eu não me sentir valorizada em termos profissionais, estava a ter uma oportunidade de ter uma criança e de a ver crescer, coisa que eu não tinha sentido com a primeira. Nessa altura, assim como a Irina, eu deixei de procurar trabalho, porque ninguém dá trabalho a uma mulher grávida, efetivamente. Para além disso, tive uma gravidez um bocadinho atribulada e passei uma temporada internada, e foi aí que eu conheci a Rita, assim como a Irina também, foi a Rita que nos apresentou o projeto. Nessa altura eu não vi o projeto como uma forma de ganhar dinheiro, sou-vos sincera, não foi esse o meu principal objetivo. Portanto, nós estávamos ligados a uma associação em Leiria e estávamos a tentar desenvolver projetos a nível social e não estávamos a conseguir fazê-lo da forma como gostaríamos, porque não há dinheiro, pode haver muito boa vontade, mas quando o dinheiro não acompanha, as coisas acabam por se tornar um bocadinho mais complicadas. E quando eu tive conhecimento do projeto foi precisamente pelo aspecto social, e foi isso que me cativou. Na altura vocês estavam a preparar a missão para a Guiné. Foi em março, para aí, março, abril. Estavam a preparar a missão para a Guiné, eu fiquei completamente apaixonada pelo projeto. E efetivamente foi aí que eu entrei. E só depois de ter entrado é que eu me apercebi do potencial que nós temos entre mãos. Tanto a nível de desenvolvimento pessoal, como a nível de negócio propriamente dito e dos ganhos que podemos obter deste projeto. E o mais fantástico disto tudo é efetivamente o tempo que eu posso dedicar à minha família. Eu vou levar o Mateus à escola às 10 da manhã, 10h30, é conforme me dá jeito. Quase todos os dias levo raspanetes da educadora e da auxiliar, mas não faz mal, eu prefiro deixá-lo dormir, prefiro que ele cresça ao ritmo dele e prefiro aproveitar efetivamente a companhia do meu filho do que estar a fazer as coisas todas certinhas. Acho que ele tem muito tempo para estar a cumprir horários, ainda é muito pequenino. E efetivamente é isto. Nós até já tínhamos pensado, agora voltando um bocadinho atrás, nós tínhamos pensado, inclusivamente, quando me vi com o Mateus nos braços, tínhamos pensado em abrir o nosso próprio negócio. Mas depois
começando a olhar para o investimento que era necessário para nós podermos ter um negócio próprio e o tempo que seria necessário dedicar, sempre nos afugenta, essa situação sempre nos afugentou um bocadinho. E, efetivamente, quando comparamos o investimento que é preciso fazer aqui e a disponibilidade de tempo que temos, julgo que este realmente é um negócio muito mais compensador e com muito mais potencial, não há dúvida nenhuma. Sem dúvida, Susana. Os teus pássaros também estavam animados e estavam aí a querer falar, não é? Tenho aqui o meu canário. Estás a ouvir a tua passarada toda. É interessante porque tu acabaste por encontrar este projeto, não é? Em que nós estamos a desenvolver da Empower com os Lazy Millionaires, por causa das causas sociais que tu e o Ricardo abraçam, não é? Já há algum tempo, através da Rita. Mas ao mesmo tempo percebeste que para além de te ajudar com isso, podias ter então a tua carreira, né? Seguir a tua carreira. Exatamente. Uma empreendedora digital e ter tempo para poder estar com os teus filhos, não é? É isso mesmo. Criar essa tua carreira e não ter que abdicar da tua família, que era uma coisa que tu estava a ter experimentado de estar a acompanhar o Mateus, não é? Acompanhar o Mateus e acompanhar a Raquel, que agora está numa fase crítica também. Pois está, a adolescência é complicada. São fases diferentes, mas também precisam muito da presença da mãe e do pai. E o mais engraçado é que o Mateus já é ator de cinema, não é? Porque o Mateus participou de um videoclipe que nós fizemos de promoção do Life Extreme, não é? Então já é um lazy desde a nascença e já é ator de cinema. E é espetacular. É verdade. Obrigada, Susana. És uma mulher inteira. Nada, Paula, foi um prazer. Obrigada. Admiro-te muito. Agora vou passar à Rita, não é? Uma vez que estivemos a ouvir a Irina e a Susana, que têm aqui, foram trazidas até este projeto através da Rita. E a Rita, junto com o Nuno Rebocho, são dois elementos muito queridos nos Lazy Millionaires, porque trouxeram até nós a possibilidade de nós nos podermos tornar empresários solidários, não é? Através do gás. Susana, vou-te só pedir que tires o micro, por favor. Através do gás, que é o nosso grupo de ação social, que fundamos, que já abraçam causas sociais há muito tempo. E a Rita é uma mulher de armas porque a mulher faz tudo, não é? Tem vários projetos, desenvolve vários negócios, é mãe, é esposa, é mulher, não é? E é uma mulher de quem eu gosto muito, é especial. Ritinha, como é que tu consegues conjugar todas essas atividades ao mesmo tempo e agora juntar a tudo isso que já tinhas, não é? O empreendedorismo digital? Boa noite, Paula, boa noite a todas e a todos que nos estão a ver. Muito obrigada por me convidares para estar aqui hoje. Pois é, realmente eu sou muita coisa, ou pelo menos eu faço muita coisa, porque eu tenho um problema, eu não consigo resistir a um desafio. Quando me desafiam, eu aceito, porque gosto de me pôr à prova e porque realmente gosto de contribuir. Eu vou começar pela parte do ser mãe, uma vez que foi isso que a Irina e a Susana falaram. Eu durante muito tempo adiei esta decisão de ser mãe, eu sempre quis, mas era como elas diziam há pouco, com a vida que uma pessoa tem com o dia a dia, eu costumava dizer que não queria ter um filho para deixar para os avós criarem, e realmente fui adiando essa decisão, porque me dediquei à minha vida profissional, abri 2 escritórios assim em simultâneo, logo no final do meu estágio, portanto uma coisa assim um bocado quase suicida, portanto não havia muito tempo a pensar nesse tipo de coisas na minha vida, embora eu quisesse muito. E é curioso que já mais tarde, já eu com os meus escritórios, já com o meu cargo de vereadora na Câmara Municipal, com o meu cargo de Missão Pensando Crianças e Jovens, conheci-o nessa altura, começámos a trabalhar em causas sociais, começámos por ser colegas de trabalho e realmente foi isso que nos juntou também na vida. E curiosamente estava eu grávida de cerca de 5 meses quando eu tive conhecimento do que era isto, do marketing digital, do marketing de rede, porque eu não fazia ideia nenhuma do que é que se tratava.
e confesso que da primeira vez que vi qualquer coisa acerca disto, pensei que isto era uma coisa muito estranha. Confesso, porque realmente estava formatada para outro tipo de coisas mais tradicionais. É isso que a vida, que a família nos vão transmitindo. Assim que tivemos conhecimento realmente deste projeto, foi o Nuno que, através do Rui Gabriel, chegou a casa e disse: olha, tive com um amigo meu que eu não vi há muito tempo, ele sempre teve dificuldades na vida, problemas em ganhar dinheiro, mas agora veio-me com uma história, queria contribuir com muito dinheiro para as minhas causas sociais, porque ele sabe que eu estou envolvida em causas sociais, e aquilo fez assim, soar uma campainha cá dentro, e eu disse: oh, não é, isto era bom para nós. Porque realmente nós trabalhávamos muito, estávamos à beira de ter uma criança, não é? E não se avizinhava assim tempos fáceis em termos de tempo e disponibilidade para estar com ele. E realmente o Nuno ficou com aquela situação em mente e decidiu, avançou e eu avancei com ele. E realmente foi muito interessante no início aprender como toda esta mecânica funciona, que para nós era muito estranho, mas hoje em dia as nossas ferramentas estão de tal forma bem desenvolvidas, de maneira que é quase tudo automático. Eu acho que se entrasse agora conseguia começar a trabalhar com muito maior rapidez do que há 1 ano e meio atrás, quando nós entramos. Portanto, estive efetivamente internada 1 mês, foi onde conheci a Susana, trabalhava a partir da cama do hospital e realmente foi muito interessante ter essa experiência. Eu acho que a Susana me via lá agarrada ao computador e ao iPad e pensava assim: mas o que é que aquela maluca está aqui a fazer? E o que acontece é que, entretanto, o Nuno passou a dedicar-se quase a 100% a este projeto, e eu não estou a 100% e acho que nunca vou estar, porque eu gosto muito de ser advogada e nem que seja para trabalhar de graça eu vou continuar a ser, porque realmente foi a profissão que eu escolhi. Portanto, eu sou advogada e faço muitas outras coisas e neste momento faço também marketing digital. E posso dizer que realmente é muito bom poder trabalhar a partir de casa. Eu estes dias estive doente, estou a ficar melhorzita agora, e fiquei em casa, aproveitei e fiquei com o Guilherme em casa, e poder trabalhar a partir de casa com o pequenito connosco é muito bom. E os rendimentos que nós conseguimos a partir deste projeto permitem-nos também ter tempo e ter disponibilidade financeira para nos dedicarmos às questões sociais. Foi realmente... Nunca pensámos, eu e o Nuno sempre quisemos dedicar-nos à ação social, mas nunca imaginámos que o pudéssemos fazer de forma tão rápida e com uma abrangência tão grande como temos conseguido desde que aqui estamos, porque este grupo fantástico tem dito presente a todas as ações que nós nos propomos fazer, a todos os desafios que nós lançamos. Começa por uma coisinha assim e de repente já é um desafio enorme, um projeto enorme, porque realmente as pessoas ficam muito entusiasmadas e o contributo de todos faz com que as coisas se tornem grandes e grandiosas. E já fizemos coisas de facto muito boas, muito grandes, e vamos continuar a fazer mais, com certeza. E só por essa vertente já vale imenso a pena estar neste grupo fantástico, mas depois tem tudo o resto. Eu, nos últimos meses, também decidi dedicar-me um pouco mais, era o Nuno normalmente que estava mais à frente das coisas, e então, desde que eu me comecei a dedicar um pouco mais a este negócio, eu também tenho tido as minhas etapas de superação, porque para mim não é fácil estar aqui em frente a uma câmara a conversar, não é fácil fazer um vídeo, exige um pouco de mim, exige sair da minha zona de conforto, e isso é bom. Vá-se lá perceber, isto realmente é bom nós sairmos da nossa zona de conforto, porque crescemos, porque ganhamos outras capacidades e crescemos como pessoas. E esse projeto, para além de tudo, para além das amizades, para além da ação social que nós conseguimos fazer, tem trazido isto também a nível pessoal, que é este crescimento, esta questão de nós sermos sempre uma versão melhor de nós próprios, não é, Paula? Sem dúvida nenhuma, é o que eu digo. Mas, Rita, agora queria te perguntar uma coisa. Não te ofendas com aquilo que eu te vou perguntar, ok?
Tu és advogada, não é? Geralmente é uma profissão bastante, não é? De cada pessoa. Existe. Há uma certa tendência, digamos assim, um profissional da advocacia tem que ser, ou aparenta ser, uma pessoa, enfim, mais séria, mais não tão sensível, não é? São os chamados carrascos, digamos assim. Pronto, tem essa conotação, não é? Tu, como mulher, advogada, mas também mãe, nós mulheres somos mais. E isso, por um lado, pode ser considerado uma desvantagem, não é? No nosso local de trabalho, somos mais emotivas, etc. Mas, por outro lado, o facto de sermos mais sensíveis, sermos mais emotivas, permite-nos também ser mais pacientes, não é? E com mães, não é? Quem é mãe adquire essa competência em alta escala. Podes crer. Ser paciente ou estar mais alerta ou ser multitask, conseguir fazer imensas coisas ao mesmo tempo. Como é que tu achas que o facto de sermos, como mulheres, sermos mais sensíveis, mais pacientes, também tem vantagens nesta profissão do marketing digital? É comunicação, não é? Nós temos que comunicar com as pessoas. E o facto de nós sermos mais sensíveis, mais pacientes, também tem vantagens aqui. Neste caso, queres comentar alguma coisa sobre isso? Eu acho que sim, sabes. Eu acho que a sensibilidade feminina ajuda muito à comunicação. E neste negócio tem tudo a ver com a comunicação, percebes? E não é por acaso que está aqui este painel fantástico de mulheres, e não é por acaso que estás aqui tu também, que és uma excelente comunicadora, e talvez das primeiras de todas nós aqui, não é, no negócio. Realmente essas capacidades inatas na mulher são uma vantagem muito grande, porque nós aqui lidamos com pessoas e temos uma maior sensibilidade realmente do que os homens em geral, não digo todos, mas em geral, para lidar com as pessoas, para perceber as suas angústias, para as entender quando vão lá no fundo, mas isso é mais ali também com a psicóloga, com a Cristina. Mas eu acho que as mulheres têm esse sexto sentido que se costuma dizer. É algo que eu aqui não tenho que inibir. Eu posso dizer que eu, como jovem advogada, eu comecei a frequentar os tribunais, tinha 23 anos acabadinhos de fazer, portanto era uma menina. E tive que endurecer, tive que me tornar um pouco dura para enfrentar e para concorrer com aqueles homens todos, para ter o respeito dos juízes, dos funcionários judiciais. E tive que endurecer, tive que assumir uma postura que se calhar não era bem eu. E realmente eu aqui sinto que posso ser eu própria sem que o meu trabalho esteja comprometido por isso. Eu posso até baixar um bocadinho a guarda e expor-me, que aliás isso só vai trazer mais sinceridade à minha comunicação. Coisa que na advocacia nós temos que vestir ali uma capa um bocadinho mais dura, porque mesmo os clientes não podem ver as nossas fragilidades, não é? E no fundo somos todos seres humanos. Exatamente, era aí que eu queria chegar. E agora vamos falar também um pouquinho sobre dinheiro. Eu ainda não perguntei, mas vou aproveitar para perguntar à Rita. Rita, quanto é que vocês já ganharam com este projeto em Power das Leis Millennials? Sabes, como eu te dizia há pouco, o dinheiro não foi a nossa motivação principal, por isso mesmo... Eu sei, mas ajuda. Exato, ajuda. Eu não te sei dizer o valor exato, sei que foi mais de 140 mil dólares, mas eu não te sei dizer o valor exato mesmo. Chega uma altura que nós deixamos de contabilizar, não é, Rita? Exatamente, exatamente. Pronto, e eu aproveito, parabéns pelos vossos resultados antes de mais. Aproveito para dizer que estes resultados não são típicos e vão variar. Algumas das pessoas aqui poderão comentar os seus próprios resultados, ou vocês vão ver que eles variam. Feito com trabalho, com dedicação, com investimento, com esforço. Exatamente. Com o nosso próprio trabalho, que é mesmo assim. Agora, o fantástico disto tudo é que nós podemos aqui conciliar muitas coisas. Não é? Podemos conciliar a ação social, como foi o caso da Rita e do Nuno, que trouxeram a ação social organizada ao nosso grupo dos Leis e Millennials. Podemos conciliar um trabalho a partir de casa que nos permite, nós, enquanto mulheres, poder desfrutar mais da nossa família, poder acompanhar os nossos filhos, podermos estar descansadas sem ter que
quis deixar, sabe Deus aonde, não é? E com o coração nas mãos. E podemos realmente ganhar dinheiro e ter uma carreira, construir uma carreira sem prejudicar a nossa família. Bem pelo contrário. Muitas vezes salvando a nossa família. Okay? E eu vou passar à Becas. Vou passar à Becas, porque a Becas tem também um filho, o Cláudio, que nós bem conhecemos, é bem conhecido dos Lazy Millionaires. E ela e o marido passaram já o Artur Ferreira. E houve uma fase realmente da vida deles em que eles tiveram. Becas, queres falar um pouquinho sobre isso? Eu deixei-te ouvir, Paula. Não sei se conseguem-me ouvir. Sim, estamos a ouvir. Estás com falhas. Estava a comentar sobre a fase da vossa vida em que vocês trabalhavam muito, não é? Uhum. O Cláudio estava na escola, começou a ter alguns problemas na escola. Sim. Vocês foram confrontados com essa situação e tiveram que optar. Queres comentar um pouquinho sobre isso? Agora que já consegui ouvir a tua pergunta, obrigada. Antes de mais, boa noite a todas as colegas guerreiras que estão aqui hoje, as nossas colegas oradoras. Boa noite a ti, Paula, e obrigada pelo convite. E boa noite a todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir hoje e a assistir este hangout, em especial as mulheres. De facto, o nosso filho cresceu com alguns problemas, digamos, na área de desenvolvimento. Portanto, o Cláudio foi uma criança que desde cedo teve atrasos motores, teve atrasos na fala, teve atrasos no desenvolvimento. Cedo começou a ser acompanhado por médicos, por especialistas. O Cláudio andou em imensos especialistas. Fizeram-se imensos despistes. Na escola primária chegaram a achar que o Cláudio tinha o síndrome de Asperger, que era uma versão mais leve de autismo. Porque o Cláudio, de facto, foi uma criança que não sabia porquê, no fundo não sabia porquê. Em todos os médicos onde ele andou ninguém sabia dizer o porquê dele ter todos estes atrasos, mas mais tarde veio-se a revelar que, de facto, o Cláudio é uma criança absolutamente normal, como vocês que o conhecem podem constatar. Isto para dizer que o Cláudio, nesses anos que andou em médicos, que andou a ser acompanhado, ele tomou Ritalina durante muito tempo. Se não estou em erro, foi durante cerca de 5 ou 6 anos. O Cláudio acabou por ser diagnosticado como uma criança com déficit de atenção, né, com hiperatividade. E ao fim destes anos todos eu cheguei a uma conclusão. Eu e o meu marido chegámos à conclusão que de facto o Cláudio não tinha problema nenhum. O Cláudio não é uma criança menos inteligente que as outras. Portanto, o Cláudio hoje em dia fala, apesar de ele ter começado a falar muito tarde, com cerca de 4 anos, ele hoje em dia fala e fala bastante até. Ele também não tem nenhum problema a nível motor, porque ele caminha e anda e corre e faz tudo o que as crianças da idade dele fazem. Portanto, a conclusão que nós chegámos foi que, de facto, o Cláudio faltou-lhe no crescimento a companhia dos pais. Porque tanto eu como o Artur trabalhávamos aos fins de semana, eu trabalhei cerca de 9 anos aos sábados, domingos e feriados. Tinha o dia de Natal e o dia de Ano Novo, eram os dias que me eram concedidos pela empresa onde eu estava e, de facto, o que faltou ao Cláudio, que se calhar falta a muitas crianças e há de haver muitas mães que se calhar me estão a ouvir hoje e provavelmente também têm filhos a ser medicados, e tanto o que faltou ao Cláudio, que eu penso que falta às crianças, é tempo de qualidade com os pais. Faltou-lhes a nossa atenção, faltou-lhes o nosso amor, faltou-lhes o nosso carinho, porque o Cláudio era uma criança que, apesar de ter andado em muitos médicos, eu muitas vezes não pude ir com ele às consultas, porque eu só tinha folga à segunda-feira e à terça de manhã, e nem sempre conseguia conciliar as consultas para esses dias. Tive a minha sogra e a avó do meu marido, portanto a avó e a bisavó, que o acompanharam muito, porque eu tinha a sorte de as ter ali perto de mim, mas de facto foi isso que faltou ao meu filho, foi estar com os pais. Ele hoje em dia não toma a medicação, eu optei por não lhe dar mais, porque durante os anos que eu lhe dei, eu vivi sempre no dilema ter que dar ou ter que não dar, porque eu acho que os prejuízos de lhe dar a medicação foram muito maiores que os benefícios, e quem tem filhos a tomar Ritalina saberá do que é que eu estou a falar, porque as crianças deixam de ter apetite, deixam de conseguir dormir à noite. O meu filho tinha grandes crises de ansiedade, ele de facto conseguia fazer a letra mais redondinha, conseguia estar mais concentrado, mas era um zombie autêntico. E não é isso que nós queremos para os nossos filhos. Nós queremos que eles sejam felizes, que eles sejam alegres, que eles sejam barulhentos, que sejam tudo o que as crianças têm que ser, não é? E estou muito feliz com a decisão de hoje em dia não dar a medicação ao nosso filho, e de facto isso deve-se
é também em parte pela profissão que nós temos, tanto eu como o Arthur, nós trabalhamos em casa. Nós blogámos durante muito tempo, hoje em dia dedicamos a 100% ao internet marketing, aqui com os Lazy Millionaires e com o Empower, e o Cláudio está muito tempo connosco. Embora ele já não seja uma criança pequena, ele já tem 14 anos, está numa outra fase, tal como dizia a Sana há bocado, que a Sana também tem uma filha com 14 anos, está numa outra fase em que também precisa do nosso acompanhamento, que é a fase da adolescência, que é uma fase muito complicada, todos nós já fomos adolescentes, nós sabemos, e o Cláudio tem a sorte de poder ter os pais com ele. Eu vou buscá-lo à escola, eu vou levá-lo à escola, nós estudamos com ele, fazemos trabalhos de casa com ele. Aliás, o Cláudio é uma criança que tem a possibilidade de ir para a rua, ter com os amigos e não quer ficar connosco, gosta de estar connosco, estamos aqui o dia todo no computador, ele adora estar aqui connosco. E é uma das vantagens, realmente, uma das muitas vantagens de poder trabalhar em casa é essa, nós podemos exercer a nossa profissão e podermos fazê-lo em família, que é ótimo. Não só ele está aí com vocês, como vai com vocês para todo lado, não é? Porque para todo lado. Nós temos eventos com alguma regularidade e tanto tu como todas as outras mulheres que aqui estão levam sempre os vossos filhos convosco, não é? Sim, sempre, ele faz questão de ir, ele é sempre o primeiro a dizer que quer ir, porque ou seja, o Cláudio foi uma criança muito discriminada quando andava na escola, por ter tido esse tipo de atraso. As próprias crianças, que são cruéis, como nós sabemos, diziam que ele era deficiente, que ele tinha alguma deficiência, e ele retraía-se muito com os colegas, e ele no fundo, aqui neste grupo, nesta equipa, porque nós aqui podemos ser nós mesmos, não é? Nós aqui não temos que fingir sermos algo que não somos, nós somos nós mesmos. E ele aqui sentiu-se muito apoiado e muito integrado por toda a família, entre aspas, Lazy, como a gente lhe chama, porque nós vamos aos eventos e vamos aos dias de escritório e convivemos juntos e outros colegas daqui da equipa levam os filhos, e o Cláudio sente-se... Ou seja, eu acho que foi a primeira vez que ele se integrou num grupo onde ele se sentisse que era recebido e que era acolhido e que era amado como ele é. Portanto, mesmo sendo uma criança ativa, às vezes é um bocadinho mais irrequieto, outros dias é menos, mas ele sente que aqui, ele sente-se integrado, ou seja, não se sente discriminado, que é uma coisa fantástica, crescer poder estar num ambiente assim, por isso é que ele adora ir e é sempre o primeiro a querer ir connosco para todo lado. Eu tenho acompanhado bem de perto, não é? A vossa história, o vosso caminho, o vosso processo. Eu tenho visto o Arthur pela primeira vez, já não sei há quantos anos foi, há uns 6 anos. Há muito já. Há muito tempo. Ele não tinha tempo literalmente para nada. Ele dizia, estou a ficar cheio de cabelos brancos, estou a ficar careca, porque eu não tenho tempo para nada. Eu ainda consigo na internet, mas eu realmente não tenho tempo para nada. Vocês hoje em dia, eu vejo que a vossa vida mudou completamente. Vocês viajam com muita regularidade, estão sempre juntos. Portanto, a vossa vida, até como casado, como família, melhorou e muito, não foi, Becas? Sim, de facto. Eu durante muitos anos, como disse, como referi, trabalhei sábados, domingos e feriados. Quando o Arthur se despediu do trabalho que tinha, do trabalho tradicional para se dedicar aos blogs, eu fui um ano mais tarde, despedi-me também para poder estar com ele. E nessa altura nós já podíamos ter algum tempo de qualidade, porque estávamos juntos, mas não o tempo de qualidade que nós gostaríamos, porque como tínhamos muitos blogs, continuávamos a ter muito trabalho na mesma, apesar de estarmos em casa um com o outro, trabalhávamos lado a lado, na mesma secretária, mas continuávamos sem tempo. E o que aconteceu, desde que nos juntámos à Empower Network e aos Lazy, foi que conseguimos ter mais qualidade de tempo. Porque, de facto, ao início há que montar o negócio e há muitas coisas que têm que ser feitas e há muita coisa que nós temos que aprender, mas quando conseguimos, de facto, fazer, conseguimos pô-lo depois em automático, ou seja, conseguimos sair e ir para todo lado e o computador fica a trabalhar, nós temos o computador a trabalhar para nós, não é? Temos a máquina a trabalhar para nós, coisa que com os nossos blogs nós não conseguíamos fazer, porque passávamos o dia inteirinho, eu e ele éramos dois, a colocar conteúdo nos blogs e nós chegámos a ter mais de 100 blogs e acabámos por não ter patrões para aturar, mas tínhamos muito trabalho na mesma e aqui uma das coisas que nos aliciou muito foi podermos ter mais qualidade de tempo, tanto para nós como para dedicarmos ao nosso filho e fazermos as coisas que a gente gosta. Neste caso é andar de um lado para o outro. Agora mesmo andar de um lado está frio. Para o outro, atenção. Andar de um lado para o outro, atenção. Com a família toda atrás, porque é o Cláudio, é a cadela, é os gatos. Vai tudo atrás.
Agora menos está frio, estamos aqui em casa mais na lareira, mas nos apetece, mas quando chega o bom tempo, quando chega o calor, começamos a viajar e fazemos com bastante frequência, porque não temos de estar presos a um sítio físico, né? A gente leva o computador, leva a internet e o nosso negócio... E levas o teu filho contigo. O nosso filho sempre, o nosso filho e a Kika sempre, são presenças assíduas e o nosso negócio continua a funcionar. Obrigada, Becas. Nada. Obrigada, minha querida. Até já. Até já. Eu agora vou passar ali à Francisca. A Francisca está doente. Coitadinha, teve ali a tomar a medicação de propósito para estar aqui connosco. Muito obrigada, Francisca, pelo teu esforço. Sabes que é sempre um prazer imenso ter-te aqui connosco. Porque a Francisca, eu gosto muito da Francisca, porque a Francisca tem assim umas características especiais. Há muitas mulheres que pensam em ter uma carreira, não é? Eu fui uma delas, mas a Francisca, o sonho dela não era ter uma carreira. Ela contou já um bocadinho da sua história e eu achei um piadão, porque eu vou deixar que ela conte, mas ela é a típica mulher que nasceu para ter uma família, não é? Então o sonho dela era esse. Queres contar um bocadinho sobre isso? Conto com muito prazer. Eu só vou pedir desculpa realmente aos nossos convidados, se alguma coisa, porque eu estou realmente dedicada e vou falar um bocadinho mais pausadamente, que não é o meu hábito, porque, pronto, estou com febre, estou com dor de garganta e acho que a Rita ali esteve doente há uns dias e passou-me isto virtualmente, não é, Rita? Mas realmente não estou no meu melhor fisicamente. Mas vou dar o meu melhor. Por isso, boa noite a toda a gente que está neste hangout, seja senhores, seja senhoras, mulheres. Boa noite a todas as minhas queridas amigas aqui que estão no painel de oradores, que é sempre um prazer estar com vocês e ouvir-vos todos os dias. Aprendo coisas novas com vocês. Aliás, hoje nestas 4 pessoas que passaram aqui hoje, já aprendi, ouvi mais qualquer coisa que não sabia, é sempre muito interessante. E hoje vou falar um bocadinho para as mulheres que estão aqui neste hangout e que realmente têm mais de 40 anos. Eu tenho 42 anos e refiz a minha vida completamente aos 41. Ia fazer 41. E se me perguntarem, é possível, né? Porque a gente chega a esta idade e se não tiverem num trabalho que já têm há muito tempo, não é por estar grávida, também não vos dá um emprego em lado nenhum, não é? Porque supostamente já são velhas demais. Eu, pelo menos, disseram-me isso a mim. Já passou da idade de recomeçar um trabalho e pronto, somos um bocadinho postas de canto, porque a nossa idade já não é os 20 e tal, já não é os 30 e tal, e somos um bocadinho já postas de lado pela sociedade, pelo mercado de trabalho, porque só se tivermos realmente a felicidade de encontrarmos um trabalho que nos aprecie pela experiência, ok? Só se for isso, porque a mim aconteceu-me isso, fui prova disso, e numa altura da minha vida que já vou contar, mas falo um bocadinho hoje para essas mulheres. Eu sou casada quase há 20 anos com a mesma pessoa, que é o Rui. Namoramos mais 5 anos, por isso é uma vida inteira, é um quarto de século, ou seja, estou com o Rui há 25 anos. Por isso ele fez parte da minha vida muito cedo, não é? Foi aos 18 anos, eu acabei o secundário e queria ir para a faculdade. Sempre fui uma aluna minimamente com notas interessantes, não era uma excelente aluna, mas era uma aluna que me safava, é assim que se diz, que me safava, e queria seguir faculdade, apesar de não ser bem o meu ideal, porque realmente o que eu queria era uma família. Eu basicamente hoje em dia entendo que queria ser feliz, não é? Queria estar rodeada das pessoas que gosto, não é? E passar os meus dias com as pessoas que gosto e ser feliz, era um bocadinho isso que eu desejava. E realmente o meu sonho eu sempre fui daquelas crianças, que a Paula estava a falar sobre isso, e desde muito novinha que sonhava realmente em casar, em ter crianças, em ter uma casa gira e com jardim e com... pronto, aquelas fantasias que a gente queria. Claro que a partir dos 16 anos as coisas vão mudando um bocadinho e a gente vai adaptando à realidade que tem. E pronto, eu encontrei o Rui e realmente foi um bocadinho esse realizado de um sonho, porque realmente era a pessoa ideal para isso. A minha formação, vou-vos começar por dizer, é realmente gestão de empresas turísticas, ou seja, eu liguei muito ao ramo da hotelaria e da restauração, o que por si só
não é muito o ideal para quem quer constituir uma família, não é? Porque os horários nessas áreas são terríveis, não é? Para quem eu fiz o estágio num hotel e só um ano e pico de estágio que fiz foi traumatizante. Foi um dos anos piores da minha vida. Já passei alguns anos terríveis, mas esse realmente foi um ano pior da minha vida porque trabalhava desalmadamente. Não gostava de utilizar a palavra escrava, mas os estagiários são normalmente por si só já pronto, são explorados em termos de saída do mercado de trabalho, da faculdade, e estão a entrar no mercado de trabalho, e têm novas ideias e vontade de trabalhar, não é? E realmente foi isso que me aconteceu. E desiludi-me um bocadinho com essa área, bastante, e como também não ia de acordo com aquilo que eu queria para a minha vida em termos de família, eu afastei-me um bocadinho dessa área. Afastei-me porquê? Porque o Rui na altura já tinha empresa, tinha uma empresa dele, e estava-me sempre a desafiar para ir trabalhar com ele. O Rui era empresário, tinha uma empresa, e dizia-me, não, vem trabalhar comigo, já que estás a... E realmente eu decidi trabalhar com o Rui. Se trabalhar com o Rui, construímos a empresa, e quando eu decidi trabalhar com o Rui, a ideia realmente era essa, ou seja, nós somos patrões de nós próprios, não é? Eu vou conseguir ter a vida de sonho, não é? Vou ter as minhas filhas, vou poder estar o tempo que eu quiser com elas, supostamente, vou ter na mesma a minha carreira, porque realmente eu fui para a empresa do Rui exercer a parte de gestão, não é? A parte peço desculpa que a minha gatinha está aqui em cima do radiador, está a fazer calor, está muito frio aqui, e ela não sai dali, eu tento tirar, mas ela não sai dali. Mas pronto, exerci um bocadinho da minha área na parte de gestão, ajudei o Rui a parte de gestão financeira da empresa, e sentia-me um bocado realizada em termos profissionais e também muito realizada em termos de família, não é? Eu ia constituir a família que sempre quis, porque ia ter o tempo que queria, não é? Supostamente. Exatamente. Mas as coisas não correram como vocês queriam. Tornou-se um bocadinho um pesadelo, porque nós quando trabalhamos por conta de nós, não é? Porque somos os nossos próprios patrões, digamos assim, né? Temos a responsabilidade super acrescida. E quem tem responsabilidade e gosta que as coisas sejam bem feitas e de uma forma profissional, não consegue deixar as coisas a meio. E era o que aconteceu comigo e com o Rui. E isto para ser muito rápido é dizer-vos que eu criei 2 filhas, infelizmente na horizontal. Eu tenho 3 filhas, uma delas tem 18 anos, outra tem 14 e a mais novinha tem 4 anos. E a ideia de construir uma grande família ficou-se pela filha do meio, porque tanto é que vocês notam, a minha filha tem 14 anos a do meio e esta pequenina tem 4, ou seja, eu durante 10 anos pus um pause ao meu sonho de ter uma família grande, porque não dava, eu sentia-me, aliás, eu vou ser aqui um bocado lamestra, mas chorei muitas noites, porque levantava as minhas crianças às 7 da manhã, sempre. Fins de semana, muitas vezes eu ia com elas trabalhar para a empresa, porque precisava terminar trabalho, precisava terminar encomendas, então levantava-as na mesma cedo, e elas iam para a empresa cedo comigo e ficavam lá todo dia fechadas na empresa comigo, para que eu pudesse trabalhar. Com o quê? Com o sonho de que nós íamos ter uma vida boa e ia conseguir dar tudo o que elas quisessem às minhas filhas. E eu digo hoje aqui, os miúdos não querem coisas boas, não querem, os miúdos querem tempo com eles. Os miúdos querem que a gente esteja lá para eles, querem que a gente tenha, como a Beca já disse, tempo de qualidade com eles, é isso que eles querem, não querem coisas, não querem bens, não querem... Claro, pronto, acham piada aos brinquedos, né? Nessa altura toda a gente achava, mas depois crescem e não é isso que eles se lembram de nós. Lembram-se do tempo que tivemos com eles e do que passamos com eles. Isto para vos dizer que as coisas não correram bem, a empresa, passado uns 15 anos, 20, começou a dar problemas e o Rui sempre procurou, mesmo tendo a empresa, aquilo tornou-se um pesadelo, então ele começou a procurar uma solução. Isto para vos dizer que a ideia de trabalhar e de ser empreendedora digital não foi muito minha, mas quando o Rui encontrou este negócio, Empower Your Lazy, eu no início estava um bocadinho cética, não é? Porque o Rui entrou sozinho, quer dizer... Eu lembro-me quando vocês foram ao evento em Denver, por acaso esse momento marcou-me, foi quando eu te conheci. Eu lembro-me perfeitamente de nós estarmos numa esplanada a almoçar. Exatamente. E tu estares a contar como é que chegaste aqui, não é? Ficaste furiosa porque o Rui tomou a decisão e não te consultou, não te disse rigorosamente nada. É? E depois tu disseste, não, então peraí, então se tu queres mesmo fazer isso, eu quero ir lá e eu quero conhecer quem são essas pessoas com quem tu andas metida. Foi um bocadinho.
Foi. E depois o mais engraçado é que tu abraçaste este projeto de tal maneira que quase que ficaste tu, entre aspas, na liderança, não é? E disseste ao Rui, não, nós vamos fazer isto e é mesmo isto que eu quero e é isto que eu vou fazer. Porque entretanto, depois de entrar no negócio e de ver realmente as vantagens que isto me trazia para aquilo que eu queria, não é? Para aquilo que eu idealizava como minha vida, eu pensei assim, eu vou poder realizar-me profissionalmente, não é? E como a Irina disse há bocado, eu vou poder fazer uma coisa que até gosto, porque era comunicar, não é? Era comunicar nas redes, era comunicar no Facebook, era comunicar em termos de lista, não é? De e-mails, fazer o meu marketing, não é? E vou na mesma poder fazer o que eu queria, que era ter uma família grande, não é? E achei muito, muito atraente, apesar de no início estar muito cética, não é? Porque a gente lá está, como ele entrou sozinho e teve a decisão, apesar de eu confiar nele, e isso ele sabe, não é? Eu confiava nas decisões dele. Isto atraiu-me imenso e eu achei que realmente ia conseguir conjugar as duas coisas. O que mais me assustou na altura, e posso dizer aqui, foi realmente o ser capaz, que acho que há muitas pessoas aqui que se vão identificar comigo, ser capaz de dar a volta por cima e aprender coisas novas. E já vos digo que é super capaz, é super possível, é super fácil de gente se adaptar, é super fácil da gente se adaptar porque esta equipa que está aqui, estas senhoras todas, juntamente com centenas de outras pessoas de Lazy Millionaires, te apoiam, formamos uma grande família e não vais estar perdido nem desacompanhada, por isso é essa mensagem hoje que eu trago. É possível mudar de vida aos 40 e tal anos, é possível na mesma ter a família. Eu tive a minha última filha com 38. Por isso, não posso ter mais, mas gostava imenso de ter mais filhos. Quem sabe, já adotei uma criança no Benin, entre aspas, sou madrinha de uma menina no Benin, a Marieta. Eu também. Exatamente, um projeto da Rita e dos Lazy Millionaires juntamente com o gás, né? o projeto do gás. Já fiz muita ação social, que era uma coisa que eu e o Rui queríamos muito fazer e não conseguíamos porque não tínhamos tempo. Nós tínhamos dinheiro para ajudar, nós ganhávamos dinheiro, nós tínhamos uma boa vida, que é assim que se costuma dizer, uma vida estável, mas não tínhamos tempo, não é? Eu ajudava como ao final do ano, no Natal, juntávamos umas verbas e distribuía para os centros que eu achava interessantes e fazíamos isso todos os anos, mas a satisfação de seres tu a ajudar, de estás lá tu, de dar o teu tempo, de dar um bocadinho de ti é diferente, por isso já fiz muitas coisas aqui com os Lazy e com este negócio que nunca imaginaria ser possível fazer. E estou profundamente grata por isso. E por isso nunca desistam de sonhar, nunca desistam de pensar que é possível, porque nós somos o exemplo disto. Este painel destas senhoras que estão aqui hoje, e senhoras que eu respeito muito e que admiro muito, e que somos o exemplo disso, que é possível dar a volta. E por muitos momentos maus que tenhas, porque isto não é tudo o mar de rosas, há dias em que vais estar mais desanimado ou doente como hoje, vais conseguir com certeza dar a volta e formar uma nova vida e construir uma nova vida para ti. Tens aí um botão amarelo, que eu acho que ainda é amarelo, não é? Ainda é amarelo, ainda é amarelo. Registra-te, vem conhecer-nos pessoalmente, vem falar com estas pessoas pessoalmente, ou por Skype, porque nós hoje em dia é super bom ver-nos uns aos outros por Skype, e vem falar connosco e vem nos perguntar o que quiseres, porque realmente é o que estás aqui a ver, é o que nós somos estas pessoas que estão aqui, tínhamos uma vida como tu tens, e decidimos fazer as coisas de forma diferente, e de forma diferente não quer dizer mais difícil, pelo contrário, estar em casa, lá está, hoje é segunda-feira à noite, eu estou no conforto, apesar de estar doente, estou no conforto do meu lar, estou quentinha, estou a falar para vocês sem ter que sair de casa, sem ter que ir ter um escritório. Faço isto toda. A minha filha mais nova tem 4 anos e foi o primeiro ano que foi para a escola este ano. Eu tive o prazer e o deleite de ficar com a minha filha, vê-la crescer, não é? A gente costuma lhe chamar o lamber a cria. Eu lambei a minha cria até aos 4 anos. Tive esse poder, ok? Tive esse poder. O que as outras 2 filhas mais velhas, a minha mais velha tinha um mês quando eu entreguei no infantário, 1 mês, porque eu achava que era essencial no trabalho que fazia e que ninguém podia substituir e que a empresa ia ter muitos problemas se eu não fosse fazer o meu trabalho. E eu deixei a minha filha com um trauma grande, porque eu chorei durante 2 meses seguidos, e a deixar no infantário a cuidar de pessoas que não a conheciam, nem avós, nem coisa do género, era mesmo no infantário. Por isso, são traumas que
que te demoram a passar na vida. E que tu, quando tens uma filha passado 15 anos ou 16 da primeira, queres é lamber a cria. Eu tive essa possibilidade. Está há 4 anos com a minha filha pequenina e de a cuidar e de estar com ela, brincar todos os dias com ela e de lhe ensinar eu as coisas e de ser eu que a deixo acordar, que sou eu que a vou deitar. Tive essa possibilidade e não só neste projeto, eu já tinha aderido a outros projetos que me facilitassem estar em casa. E realmente, quando eu achei este, pensei assim para mim, não, eu vou largar tudo o que estava a fazer. Já estava a fazer outros projetos em que podia ter um tipo de vida mais flexível. Mas eu vou largar isto tudo porque isto realmente é aquilo que eu quero. Porque não há como eu realmente estar em casa e estar com as minhas filhas e com o Rui. E é isso, é um bocadinho isso a minha mensagem, ok? Já falei demais, isto também... Não falaste nada demais, não falaste nada demais. Nós temos a noite toda por nossa conta, desde que as outras pessoas estejam do outro lado, estejam dispostas a ouvir-nos. Mas por mim, estou a adorar estar aqui à conversa convosco. Realmente abordaste em um ponto que é muito importante. Nós, como mulheres, sentimos ainda mais, mas os homens também. Parece que a partir dos 35, já nem é preciso chegar aos 40. Hoje, tu com 30 e poucos anos, já és um velho, já és um inválido e não és útil, não tens utilidade para a sociedade. Exatamente. E como mulheres, nós ainda sentimos mais isso porque já sentimos isso mesmo antes, não é? Enfim, há todo o tipo de discriminação. Ainda existe, infelizmente, ainda existe muita discriminação no trabalho. Eu própria senti isso quando estava no banco. Por exemplo, houve uma altura que, pronto, eu já lá estava há bastante tempo, tinha já passado por vários departamentos, exercido vários cargos e surgiu a necessidade de colocar uma nova pessoa num cargo de chefia do departamento onde eu estava. E eu na altura nem sequer aspirava a isso, não é? Mas houve um dia que o meu chefe me chamou à sala de reuniões. E pronto, os meus colegas começaram a comentar, deve ser por causa do cargo de chefia e tal, e não sei o quê. E de repente eu dei comigo a pensar, peraí, realmente eu sou das pessoas que está aqui há mais tempo, sempre fiz bem o meu trabalho, sei tudo o que há para saber, se calhar é isso, ele vai-me chamar vai-me oferecer o cargo, não é? De chefia. Então lá fui com ele. E qual não foi o meu espanto? Quando ele, pronto, chamou-me lá, simplesmente queria saber a minha opinião, se havia ou não de colocar. Então, pronto, já tinha pensado numa pessoa, né? E o que é que eu achava dessa pessoa então ir para chefe do nosso departamento? Era uma pessoa que não tinha nada a ver com o nosso departamento. Não está. Nada. Não sabia nada do nosso trabalho. Não é? Mas porquê? Porque tinha um canudo e era homem. Então eu nesse dia percebi, pelo fato de ser mulher e pelo fato de não ter estudos da faculdade, nunca ia conseguir cargo nenhum de chefia ali dentro, por mais que eu me matasse a trabalhar, por mais fins de semana que eu passasse ali a trabalhar, por mais que eu saísse dali às 2 da manhã e era obrigada a estar lá às 8h30 novamente, eu nunca iria conseguir um cargo mais alto. Foi nesse dia que eu percebi que eu tinha que dar um rumo diferente à minha vida, se eu queria algo diferente realmente. As mulheres sim ainda são muito discriminadas. E depois dos 30 e poucos, pior ainda, não é? Por isso, quando eu decidi com 30 anos que ia mudar o rumo da minha vida, que não queria mais trabalhar para os outros, eu pensei, mas espera aí, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar, vou arranjar outro emprego? Não tá, para já não me querem porque eu sou velha. Mesmo que me aceitem mais 1 ano ou 2 e estou na prateleira outra vez. Não, eu tenho que ir trabalhar para mim própria. E realmente surgiu essa ideia na minha cabeça de me tornar realmente, ter o meu próprio negócio e ser empreendedora. E nós temos aqui o exemplo, obrigada Francisca, minha querida, se quiseres estás mais do que dispensada, foi um prazer ouvir-te, obrigada pelo teu testemunho. Obrigada. Vai descansar, que bem precisas. Temos aqui o exemplo de uma outra jovem, com mais de 40, penso eu pelo menos, que é a Maria Barros, que também já foi gerente comercial, trabalhou em hotelaria, também já teve alguns cargos de chefia, hoje em dia está desempregada, já tem uma filha com 20 anos que está na faculdade, não é? E aos 40, ou perto disso, não é? Viu-se na situação que a Francisca estava a dizer, não é? É velha demais para poder ser útil à sociedade e viu-se no desemprego. Maria, queres contar um pouquinho como tem sido essa experiência? Também antes, não é? Antes desta situação, tu já estás divorciada há bastante tempo. Portanto, ficaste
com a tua filha nos braços, não é? Embora o pai tivesse sido sempre presente. Como é que foi essa experiência de estar sozinha e ter que cuidar de uma filha e agora desempregada? Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, Paula, por me teres convidado. Caras caríssimas, gosto muito de estar aqui convosco e a todos os convidados, boa noite. Sim, eu tenho uma filha com 20 anos e quando me separei, quando eu e o pai nos divorciámos, a Catarina tinha 5. E, portanto, foi sempre um desafio entre termos um tempo de qualidade e uma mãe sozinha ter uma disponibilidade financeira para poder equilibrar as coisas. Portanto, tive que escolher e realmente foi complicado porque eu trabalhava muitas horas. Eu inicialmente, portanto, eu tenho uma formação em hotelaria e, portanto, tal como a Francisca, são horários normalmente muito diferentes, não é o 9 to 5, ou seja, das 9 às 5, muitas vezes aos fins de semana ou à noite. E depois de um período de 10 anos, mais ou menos, fui gerente de loja muitos anos. E fui gerente de loja muitos anos num shopping, em shoppings, o que naturalmente piora muitíssimas coisas. E, portanto, foi complicado, porque nós vivíamos em Cascais, a Catarina tinha 7, 8 anos, por aí, ou mais, e eu deixava-la da escola às 9 da manhã e ia buscá-la às 19 horas, portanto eram 12 horas na escola. O que para uma mãe é duro, é muito difícil, mas de facto, muitas vezes na vida nós fazemos as coisas em função dos recursos que temos e naquele momento, para mim, era mais importante a estabilidade financeira e de facto poder-lhe também ao mesmo tempo ela estar num colégio com uma boa preparação e eu também não tinha outra hipótese, tinha de facto que, como gerente, tinha que estar muito mais tempo presente e portanto, foi um desafio. E, portanto, foi complicado, mas hoje em dia tem 20 anos e nessa altura eu acho é que depois temos é que tentar fazer o equilíbrio. Há muitas pessoas que têm muito tempo de qualidade, ou seja, muito tempo com os filhos e não o têm de qualidade. Aí, como eu tinha muito pouco, tinha que tentar de facto ter um tempo de qualidade com ela, mesmo que fosse menor. Nós tínhamos ao fim do dia tínhamos que fazer uma coisa que era estar 15 minutos as duas no sofá naquele nosso momento. E muitas vezes com a correria, vinha da loja às 7, o supermercado e os banhos, enfim, aquela coisa toda, eu dizia, filha, está na hora de ir para a cama, mãe, mas ainda não tivemos o nosso momento. E de facto aquilo era muito importante e pronto, mas nessa fase foi complicado, porque não é fácil. Eu lembro-me, eu era gerente da Atlantis aqui no Oeiras Parque e lembro-me, por exemplo, na altura do Natal, em que, como calculam e todos sabem, os shoppings têm uma afluência imensa, nós tínhamos objetivos elevadíssimos e que tínhamos que cumprir, naturalmente. E eu lembro perfeitamente de ir buscar a Catarina às 5, 6 da tarde, deixá-la numa amiga ao pé do shopping e ir buscá-la às 11, 11 e meia para casa. E no outro dia levantá-la às 7 e meia para a escola. Portanto, são assim uma data de desafios que têm que ser superados e que foram superados, mas que muitas vezes, a partir de uma certa hora, começamos a olhar para o relógio e o coração vai ficando mais apertado. Mas pronto, mas de facto, muitas vezes não temos outra hipótese. E é mesmo essa, temos que continuar e fazer o melhor que temos com os recursos que temos. Na altura, não havia ainda este projeto, ou pelo menos eu não o conhecia. Portanto, tinha de facto de estar nesse registro. O que é que te levou, como é que este projeto chegou à tua vida e o que é que te fez tomar a decisão de o abraçar? Olha, eu tive um primeiro período de desemprego em 2008. Fui dispensada da minha função de gerente de loja, não na Atlantis, noutra empresa, e de facto, nessa altura, portanto, isto foi em 2008, há 6 anos, por aí. Eu tinha 40 anos, 41 anos, tenho 47 agora. E nessa altura não tinha sido também um período fácil e o desemprego naquela altura, por muito estranho que possa parecer, foi a melhor solução para ambas as partes. Eu nessa altura pensei, porque é que isto está a acontecer, o que é que eu vou fazer agora? Tive nessa altura um desemprego, por assim dizer, muito ativo,
fiz o CAP para dar formação, fiz um curso de empreendedorismo para, através da APME, das Mulheres Empresárias, para abrir um negócio próprio, com uma amiga. Quando começámos a ver tudo o que era necessário investir, estávamos a pensar numa coisa em termos de restauração. Eu tinha tido, nesse período de desemprego, um bocadinho depois já sabia quais eram os horários da hotelaria e, portanto, felizmente, digo hoje felizmente, acabámos por não abrir esse negócio, mas porque de facto implicava verbas elevadíssimas e de facto nós íamos estar presas das 7 da manhã à 1 da noite e, portanto, iríamos estar a cair outra vez no mesmo registro e de facto isso não aconteceu. Depois ainda tive 2 anos em que trabalhei numa agência de comunicação e design e na parte administrativa, fiz toda a parte administrativa, de faturação, enfim, tudo isso, e depois tive uma segunda altura de desemprego. E aí surgiu o marketing de rede, ainda quando estava noutra empresa, e depois do marketing da rede surgiu, entretanto, a Empower e os Lazy Millionaires, e vocês todos que eu tive o grato prazer de conhecer e de estar convosco e de pertencer a esta grande família. E, portanto, eu durante todo este tempo, no fundo estamos a falar de 25 anos de trabalho, praticamente, eu pensava que eu gostaria de facto de desenvolver um projeto, eu não sabia qual era, gostaria de desenvolver alguma coisa que pudesse juntar as pessoas, que as pessoas pudessem cooperar umas com as outras e que pudéssemos de facto ter uma vida diferente. E aquilo que muitas vezes acontece é que nós somos formatados para vermos as coisas de uma certa maneira. E não nos podemos dar ao luxo de falhar. É assim que a sociedade vê as coisas. E muitas vezes não é um falhanço, é simplesmente uma circunstância que a vida nos põe. E muitas vezes para nós darmos o passo para outra coisa. Nós é que costumamos ver normalmente o copo meio cheio, meio vazio e não meio cheio, ou completamente cheio. E portanto, de facto, foi fantástico, porque eu lembro-me muito bem, por exemplo, de estar aqui um dia nesse período de desemprego, depois de ter passado por esse processo de tentar abrir um negócio próprio tradicional e ver todos os encargos, como eu já expliquei. Eu lembro perfeitamente de uma vez estar aqui sentada neste local, aqui no escritório, e pensar assim, mas será? Não é possível que nos dias de hoje não haja um projeto que eu possa desenvolver a partir de casa, que tenha tempo, que possa de facto fazer as coisas de outra forma, com pessoas que tenham o mesmo tipo de ideologia e que pensem da mesma forma. Costuma-se dizer, não é? Quando a gente pede ao universo, ele dá-nos de volta. E de facto foi assim que aconteceu. Também te sentias uma extraterrestre, como eu. É um bocadinho, às vezes sim, porque às vezes nós pensamos assim, mas será que as outras pessoas não entendem o que eu digo? Eu não estou a explicar bem, com certeza. E portanto, quando encontras muitas pessoas que não são como tu, por muito lúcido que sejamos, a coisa fica um bocadinho difícil. E, portanto, estás no sítio errado. Quando encontramos outros extraterrestres, dizemos, afinal existe. Não sei se queres que diga mais alguma coisa, Paula. Não, era isso. É curioso porque tu disseste uma coisa que eu subscrevo na íntegra. Eu também já disse isto e na altura fui crucificada, literalmente crucificada. Tu disseste que o facto de ter estado desempregada nessa altura foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Não é? Porque, e a Irina também já tinha comentado isso, a Susana também, porque abriu-te uma janela, não é? Uma oportunidade de tu veres ou poderes encontrar coisas ou fazer coisas que não tinhas feito antes. No meu caso também foi assim. Seguramente. No meu caso também foi seguramente assim. Eu ainda hoje coloquei um post no meu blog, a propósito desta altura do Natal, não é? Estivemos ali a montar a árvore de Natal, etc. E eu lembrei-me do meu Natal de 2010, não é? Em que a uma semana do Natal, eu de repente, eu que já vivia com 150 euros por mês, ou sobrevivia, de repente, a uma semana do Natal, vejo-me sem emprego, sem casa, sem companheiro, e eu tenho que voltar para a casa da minha mãe. E o que é que eu faço? Agarro no Skype,
ligo ao Rui Gabriel, super entusiasmada, e digo que tenho 2 boas notícias para lhe dar, que era estava desempregada e estava na rua. Então, para nós vermos como é que uma circunstância, para tu veres que estás aí a ouvir-nos, uma circunstância que aparentemente pode parecer uma tragédia, não é? Já tiveste aqui vários relatos de pessoas que disseram que o fato de terem ficado desempregadas foi uma coisa boa na sua vida, porque lhes permitiu abrir-lhes uma janela de oportunidade para encontrarem aquilo que realmente queriam, que não era o que tinham, não é? Irem à procura dessa alternativa, tal como eu fui. Eu encarei isso dessa forma, eu pensei, isto é o universo a dizer-me, não é, que o caminho não é por aqui, que o caminho é dedicar-me ao meu negócio. E foi o que eu fiz, não é? Prometi a mim mesma que nunca mais ia ter um Natal tão triste como aquele e nunca mais tive. Nunca mais tive. Portanto, se estás aí a ouvir-nos, se és mulher, ou sejas homem, não interessa, e estás desempregado, por exemplo, pensa que isto pode ser uma excelente oportunidade para tu procurares uma alternativa diferente para a tua vida, ok? Um emprego não é a única solução, não é a única forma de tu ganhares dinheiro. Há muitas formas de nós termos dinheiro. Podemos ganhar a lotaria, podemos roubar um banco, como eu costumo dizer, podemos encontrar dinheiro no chão, alguém nos pode dar dinheiro. Há muitas formas de nós ganharmos dinheiro. Não é preciso ser só com um emprego. Okay? Então, existem alternativas. Se tu procuras realmente algo diferente para a tua vida, aqui pode estar uma alternativa para ti. Aqui está seguramente uma alternativa para ti, assim tu queiras. Okay? Por isso, obrigada, Maria, por teres referido esse facto. Porque realmente a vida não acaba aos 30, nem aos 40, nem aos 50, nem aos 70. Não é? E tu encontraste aqui uma forma de poderes continuar a tua carreira, aprenderes coisas novas. Não é? Encontraste aqui um grupo de pessoas tão empreendedoras como tu, que pensam da mesma forma. E um grupo de mulheres fantásticas, que somos todas nós. Não é? E sentes realizada novamente, certo? Exatamente. Olha, e outra coisa muito importante é que eu acho que cada vez mais nós temos que cooperar uns com os outros. Ou seja, nós somos concorrentes, mas somos parceiros. E cada vez mais eu acho isso. E uma coisa muito importante é que, independente de nós termos 20, termos 40 ou 50, nós temos um percurso de vida, nós temos um património que é nosso. E uma vez fiz um artigo no blog sobre isso, que é quantos séculos de sabedoria é que estão reunidos num grupo, por exemplo, como nós, que trabalhamos em conjunto. E o importante é que, independentemente de que seja qual é o nosso percurso, eu acho que nós podemos recomeçar a qualquer altura, como já disseram vocês, como por exemplo algumas de vocês já disseram. E é muito interessante porque, por exemplo, das coisas que para mim que mais me toca é este sentido de grupo, de facto, e esta partilha e esta forma como nós nos interagimos. Deixa-me só dizer uma coisa muito pequena. Nós terminámos na quinta-feira, as pessoas terem um bocadinho a ideia, nós terminámos na quinta-feira um dos grupos da Universidade da Tribo, de formação, e vamos começar outro para a semana. E as pessoas que estavam nesse grupo, de repente, no dia a seguir, ficou um vazio. Porque nós estamos neste período de transição. Então, um de nós, o Miguel, decidiu criar um grupo no Skype para nos acompanharmos enquanto não começamos outra nova etapa. E, de facto, isto diz tudo do que é nós nos acompanharmos e nós estarmos juntos e de facto, todos, apesar de cada um ter o seu negócio, de facto, nós estarmos realmente integrados e temos esta grande capacidade de olhar para o outro, percebes? E de facto, isto é fabuloso, é fabuloso. Sem dúvida. Obrigada, Maria. Obrigada pelo teu testemunho. Eu vou passar rapidamente à Manuela. A Manuela Maneta, a minha sister, a minha maninha. A Manuela tem um percurso de vida muito interessante. A Manuela e o Carlos são queridos amigos que eu guardo no coração. Eu lembro-me tão bem da primeira vez que encontrei o Carlos. Nós estávamos numa varanda em São Pedro de Goela, a olhar para o mar, a conversarmos um bocadinho os dois, a falar sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos, aquilo que estávamos a passar. E estávamos os dois ali muito encolhidos, muito tímidos, estávamos há muito pouco tempo no projeto.
E tínhamos tantos sonhos e partilhámos esses sonhos e passados estes anos é tão bom olhar para ti, Manuela, e para o Carlos e ver como a vossa vida mudou, a quantidade de sonhos que vocês já realizaram juntos, não é? E tu, como és uma mulher de armas, és uma mulher e piras, não é? Passo por isso. Não, és sem dúvida nenhuma. E agora, eu não sei ao certo que idade tens, mas pronto, seguramente depois dos 40, né? Tiveste mais uma bebê. Vou fazer 48 anos e fui mãe pela última vez aos 46, quase 47. Exatamente. E é curioso como esta gravidez, esta última gravidez da Sofia, não é? Foi tão diferente das outras que tu tiveste. Não é? Eu gostava que tu comentasses um pouquinho sobre isso. O que é que tu fazias antes? Como é que era a vossa vida antes? E em que é que esta gravidez foi tão diferente? Bem, olá, boa noite. Boa noite a todas as colegas oradoras e boa noite a todas as pessoas, aos convidados que estiverem na sala. Obrigada, Paula, pelo convite. De facto, é assim, foi tudo diferente. Eu, como disse, tenho 47 anos, vou fazer 48. Mas aos 18 anos, numa consulta de rotina, é-me dito pelos médicos que eu tenho um problema físico e que nunca irei ser mãe. Portanto, as minhas hipóteses de serem mãe seriam mínimas ou nenhumas. E eu comecei na altura os tratamentos para engravidar, portanto eu tinha 19 anos quando os comecei. Pelo caminho conheci o Carlos, quando vim para Mil Fontes e comecei a trabalhar. Eu trabalhava na altura numa loja de artesanato. E o tempo foi passando e finalmente aos 29 anos consigo ficar grávida da Sara, que é a nossa filha mais velha, que tem 19 anos, e faço uma gravidez de alto risco, em que estive sempre em casa e quando ela nasceu, tinha ela 2 meses, eu tive que voltar ao mercado de trabalho. Portanto, quem criou a Sara foi a minha sogra. A mãe da Sara foi a minha sogra, porque eu estava a trabalhar, primeiro foi numa loja de artesanato, depois passei para uma pizzaria que só servia jantares, em que eu entrava às 2 horas da tarde para podermos preparar tudo e cheguei a chegar a casa às 4 da manhã. Portanto, a Sara, no fundo, foi criada pela minha sogra, pela avó, e nesse entretanto faço um reforço hormonal e fico grávida do Diogo. Foi mais uma gravidez de alto risco, portanto o Diogo tem 14 anos, vai fazer 14, tem 13. E quando o Diogo tinha 19 dias eu tive que voltar a trabalhar. Mais uma vez foi a minha sogra, que foi a mãe do Diogo. Portanto, o Diogo acabou por... A Sara e o Diogo foram criados pela minha sogra. Entretanto, tinha o Diogo para aí 3 ou 4 meses, eu vi que de facto estava a subcarregar muito a minha sogra e comecei a trabalhar numa outra coisa, que é quase que era a minha patroa sem ser. Eu tomava conta de casas particulares aqui em Mil Fontes, que é onde nós vivemos, e são casas de férias, e então eu tomava conta dessas casas e pensava eu que me dava disponibilidade de tempo. É um engano, porque só não muitas horas, as casas eram grandes e a história de que vinham cá de vez em quando não é assim. Eu cheguei a trabalhar 14, 16 horas por dia para trazer 400, 500 euros para casa. E os meus filhos, eu deixava-os, como nós vivemos no resto de chão e a minha sogra vivia no primeiro andar, continuava a ser ela a fazer de mãe e não eu. Entretanto, nós conhecemos o marketing de rede, na altura, com a empresa que nós tínhamos antes desta. O Carlos fez uma Arrui, não é? Inscreveu-se, mas o Carlos ainda fez melhor, é que ele conseguiu pôr o meu nome no contrato sem eu saber, mas pelos vistos eu assinei. Como? Não sei. Mas que assinei. Eu acho que ele conseguiu digitalizar e deu-me para ali, deve-me ter dito que era qualquer coisa. Estavas a dormir. Opa, eu não sei, devia andar meio a dormir, só sei que mais tarde vinha saber que afinal tinha um negócio e que isso até funcionava pela internet. Eu, que era a info excluída cá de casa, né, que nem um e-mail sabia abrir, sou sincera, eu até há 2 anos atrás não sabia abrir um e-mail, não tinha Facebook, não sabia nada. E pronto, e fui confrontada com essa situação, ter um negócio online, e então decidi ver o que é que era. E já estava a começar a ficar extremamente desgastada com a minha situação profissional, porque chegou a crise, e a primeira coisa que se faz quando se entra em crise é
a casa de férias passa para segundo plano, nem que seja em termos de empregada. E então eu já estava subcarregada na mesma, mas em termos de horário, de monetários, pouco mais trazia. Ultimamente já estava a trazer cerca de 300 euros, 360 euros para casa. E com esse valor, de facto, não valia a pena andar por fora e comecei a dedicar-me a ver o que é que o Carlos andava a fazer, porque ele é que estava a começar. Comecei a aprender, criei o próprio Facebook, o meu Facebook, ganhei Skype, decidi instruir-me a mim mesma em termos de internet e foi quando apareceu então a Empower e os Lazy Millionaire. E é giro porque nós entramos em outubro e este projeto deu-me uma paz de espírito e uma certeza tão grande daquilo que eu estava a fazer, que eu em janeiro fico grávida e só descobri em maio. Epá, isso é preciso andar muito distraído, estar muito descansado, Manuel. Eu juro, eu acho que estava a entrar na menopausa, porque assim, aos 46 anos não era suposto, porque eu não sei se tu reparaste que eu disse ao princípio, eu fiz tratamentos para engravidar durante 9 anos. Para conseguir o Diogo, eu faço um reforço hormonal durante 3 anos. E agora? Assim, então eu acho que, apesar de eu ter tido os problemas físicos que tive, a certeza daquilo que eu estou a fazer, o eu ter conseguido uma paz de espírito e uma certeza no meu futuro, eu acalmei e de facto tive uma santa gravidez. A Sofia tentada ser, foi uma gravidez santa mesmo. E depois tem outra coisa, a Sofia, o meu dia é comandado pela Sofia. Ou seja, a Sofia acorda, eu levanto-me, trato dela, arrumo a casa. Quando a Sofia quer ir dormir, eu vou pôr a Sofia a dormir, venho para o computador, trabalho um bocado. Depois, quando a Sofia acorda, eu desfruto da Sofia 24 horas por dia. A Sofia está a ser criada por mim, não é por mais ninguém. E isso, por muito que nós já tenhamos ganho em termos de internet com o Empower e com os Lazy, não paga. Não, nada. Nunca, jamais em tempo algum. E é completamente diferente. E eu recomendo vivamente, porque é assim, eu costumo dizer que a Sofia foi o meu danoninho. Foi o meu danoninho, foi a minha prenda, porque em termos de salariais eu não estava a conseguir trazer dinheiro para casa e andava-me a desgastar lá fora. E com a gravidez da Sofia foram colocados também montes de entraves, não, foi do estilo com a sua idade, grávida, e agora o trabalho é pesado, e então não me despediram, mas fui eu que me despedi e decidi desfrutar desta gravidez e dediquei-me a esta profissão a 100% e de facto não há nada que pague eu de poder deitar os meus filhos e levantar os meus filhos. Isso, nada. Além de que, diz... Também não há nada que pague poderes ter o Carlos em casa a acompanhar-te e a desfrutar dos vossos filhos, não é? Porque houve uma altura que não era assim. Não. Antes de nós termos aderido a este projeto, portanto o Carlos antes disso ele era canalizador, ele trabalhava a 60 km daqui e ele saía de casa às 7 da manhã, chegava a voltar às 10 da noite, eu saía de casa sempre por volta das 9, 9 e meia da manhã, cheguei a vir para casa às 10 da noite e nós deixámos de comunicar um com o outro, e quando comunicávamos era eu a dizer mal do meu trabalho e ele a dizer mal do dele, portanto isto não era comunicação, era quase um descarregar de frustrações e de incertezas que nós tínhamos. Eu comecei a ficar com menos casas, ele começou a não receber dos clientes dele, então a insegurança que começou a haver e os problemas que surgiam, isso desgastaram imenso a nossa relação, porque nós por isso simplesmente deixamos de comunicar, nós só falávamos um com o outro para discutirmos por coisas às vezes que nem tinham sentido. E ao termos iniciado este projeto e quando eu comecei a desenvolvê-lo também, isso permitiu que nós nos tivéssemos aproximado mais e como casal a nossa vida melhorou completamente, os miúdos acalmaram bastante.
porque eles assistiam, por muito que nós não quiséssemos, eles sentiam o que é que se estava a passar connosco e eles acalmaram bastante. A Sara hoje tem 19 anos, está a tirar o curso dela, está independente, está em Portimão. O Diogo é mais reservado, é uma criança mais calma, mas é um ótimo aluno, nunca deixou de me dar problemas na escola. Eu não preciso me levantar de manhã para o levantar, ele vai sozinho. Ele faz tudo sozinho, faz o pequeno almoço dele, veste-se e vai. E tornou-se uma criança extremamente independente. Vai connosco para todos os eventos, porque os Lazy devem ser o único grupo que eu conheço que faz eventos empresariais, mas onde convém que nós levamos a família para podermos desfrutar todos. E o cão, e o gato, e o periquito. Vai tudo. Os miúdos estão lá na sala, brincam, falam uns com os outros, interagem e não há problema nenhum, não incomodam, pelo contrário, são todos muito bem-vindos. Portanto, se o teu problema são os teus filhos, não vais por aí, porque aqui ter filhos é uma bênção e recomenda-se vivamente e de facto incentiva-se e estimula-se a que as crianças participem da nossa atividade, porque o crescimento pessoal que nós temos aqui é muito grande e isso permite-nos de facto dar uns ideais e uma maneira de ser aos nossos filhos completamente diferente. Aliás, arriscas-te a ter filhos atrás das leis. Pois, porque a quantidade de bebés lazy que nasceram desde que eu comecei, Deus me livre. Bastante. Mas não, a tua história para mim é super inspiradora. E tu disseste agora uma coisa realmente espetacular, que é a questão dos valores, não é? Que nós podemos incutir aos nossos filhos, estando neste projeto. Valores e ideais e formas de pensar diferentes, fora da caixa, não é? Para que eles pelo menos tenham a oportunidade de não serem logo desde raiz formatados, não é? Para estarem dentro da caixa. Nós já tirámos a caixa fora, não é? E é engraçado porque, por exemplo, o Cláudio costuma dizer, quando lhe perguntam o que é que ele quer ser quando for grande, ele diz que quer ser lazy, não é? O Diogo diz que já é, portanto ele não quer ser mais nada. Ele não quer ser mais nada. E é interessante porque eles acompanham, não é? Acompanham o que é que os pais fazem e percebem a diferença dos pais deles para os pais dos amigos na escola. Os pais vão buscá-los, os pais vão levá-los, os pais passam tempo com eles, os pais podem estar de férias com eles o tempo todo, não é? E eles percebem a diferença. E de vez em quando faltam, quando é os eventos, não é? Porque faltam um dia ou dois, e epá, sortudo! Os sortudos, não é? Porque este projeto surgiu porque assim, eu durante tantos anos eu tentei agradar a tudo e a todos e eu nunca consegui agradar a ninguém. E aqui eu posso ser eu, porque primeiro tenho que agradar a mim mesma e só depois é que posso de facto agradar aos outros e ajudar os outros. E graças a isso eu cresci como pessoa e estou a incutir esses mesmos valores, essa mesma independência aos meus filhos, de forma a que eles sejam melhores pessoas no futuro e ao mesmo tempo, com este projeto do gás, estou-lhes a ensinar e estou-lhes a mostrar que há crianças que não têm o que ele tem e que nós podemos ajudar, nem que seja fazendo o que se fez no último Life Extreme, em que nós apadrinhamos uma criança do Benin e o Diogo sabe e já se ofereceu para da semanada dele dar algum dinheiro para ajudar também. Portanto, começa aí logo com boas bases e bons princípios e isso é fundamental para que os jovens de hoje sejam excelentes homens amanhã. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada, Manuela. Obrigada pelo teu testemunho. E isto leva-me à minha última convidada desta noite. Costuma-se dizer que os últimos são os primeiros. Que é a Cristina, que para além de ser valente de apelido, também é uma valente mulher, uma guerreira, uma empreendedora, digital e não só. A Cristina é a pessoa indicada agora para nos deixar uma mensagem final. Como psicóloga parental, e que acompanha tantos papás e mamãs nas suas lutas diárias, Cristina, eu gostava que tu, para além de falares
de como é, não é, ter tantas atividades como as que tu tens e conciliar isso tudo e ser mãe e ser mulher, o que é que habitualmente os pais que chegam até ti, não é, o que é que eles comentam que é realmente a sua maior dificuldade? Olá, boa noite, Paula. Obrigada por me teres convidado mais uma vez para este Hangout, está a ser fantástico. Nada, querida. E um beijinho também às minhas queridas ladies, minhas concorrentes, mas sobretudo grandes amigas e grandes mulheres, e bem-vindos a todos que nos estão a ver este Hangout, mulheres e homens que nos estão a ver, que também são muitos. Olha, eu estava aqui a ouvir-vos a todas e a pensar nestas mulheres todas extraordinárias. Todos nós sabemos o papel que uma mulher tem no seio de uma família, não é? E também nos negócios, mas no seio de uma família. E estava a pensar aqui a quantidade de gente que nós conseguimos influenciar, porque nós com este projeto e com esta maneira de olhar para a vida e com estas mudanças todas que fizemos, desde a Irina, passando pela Rita, pela Maria, por todas vocês, realmente o passo que deram, o passo gigante que deram para crescer, sobretudo como seres humanos e como mulheres, e depois, obviamente, como mães, a maior parte de nós, mas a quantidade de gente que nós influenciamos, porque as pessoas que influenciamos mais diretamente com o passo que nós demos é a nossa família, e eu acho que ninguém tem dúvidas que os filhos, os maridos, os companheiros, os pais, os cunhados, os primos, os irmãos destas mulheres que estão aqui já sofreram a influência daquilo que elas são hoje em dia, depois de tudo o que passaram e tudo o que superaram. Pois é, minha querida Paula, é assim, de facto, o meu trabalho permite-me ver, enfim, mais de perto, as grandes feridas, não é, que há para as famílias, sobretudo para as crianças, por duas razões principais que nós vemos hoje em dia, que é, por um lado, nós todos, e todas nós falamos aqui do mesmo, trocar tempo por dinheiro, não é? Ter que ir trabalhar e, por isso, deixar de gozarmos esse deleite que a Francisca falava, de sermos mães e de sermos companheiras, e os estragos que isso faz, né? Que é óbvio e não é preciso sermos especialistas na área para perceber os estragos, porque já vimos aí, infelizmente, aqui alguns dos casos dos mais pequeninos destas mulheres. E, por outro lado, também o ser filho único, sabes, que eu sinto muitos pais hoje em dia, para já amargurados com o facto de terem miúdos com imensos problemas e eles próprios saberem que não têm tempo. Tenho tratado do caso de uma família, de uma menina que tem 13 anos, que bate na mãe, e que aleija aí porque são um casal que trabalha até às 8, 9 da noite, percebem, isto é tudo muito, muito grave e deixa marcas muito grandes. E por outro lado também o facto de a maior parte das famílias hoje em dia terem só um filho, não é? E a Maria estava a falar do trabalho de cooperação que nós temos neste grupo e que não há nada que junte mais as pessoas do que colaborarem umas com as outras. E na família, aquilo que acontecia antigamente era que havia um trabalho de equipa, toda a gente trabalhava, não é? Havia uma série de irmãos e eram os mais velhos que iam ensinando os mais novos. E esse sentimento de ser importante no meio de um grupo e no meio da família, não é? Que é o que acontece com uma criança. E isso dá uma sensação tão boa de que somos úteis, de que somos responsáveis, que somos... E a maior parte dos problemas das famílias hoje em dia, das crianças, é porque são filhos únicos, ou no máximo são 2 miúdos, e são tratados como pequenos deuses, e vejo pais a fazerem sacrifícios para dar no material aquilo que falta no tempo de qualidade, como vocês todas disseram, e portanto estes dois grandes dramas dos dias de hoje, não é? Traz feridas muito grandes para as famílias e para cada uma das pessoas dessas famílias, não é? Tem impactos enormes. E portanto, olha, o que é que tenho de dizer, que também fazia parte do grupo, da maior parte de vós, não é? Que trabalhava no mundo corporativo, e houve uma altura que eu disse basta, porque o Tiago tinha 7 anos, a Constança tinha 5, foi há 3 anos atrás, e eu disse não, eu quero acompanhá-los muito mais tempo do que aquilo que estou a fazê-lo agora, e vai ter que ser agora, e é dado esse passo. Todas as mulheres que estão aqui deram esse passo. Esse passo não é fácil, porque esse passo obriga-nos a dar um passo sem chão, parece que as coisas não... Quer dizer, como é que depois nós quase que sentimos como um ato de loucura, nós fazermos aquilo que sentimos que vai ser o melhor para nós,
para os nossos filhos, para as nossas famílias, não é? E somos condicionados neste mundo para pensar que está tudo mal e que eu não tenho valor suficiente para eu decidir o meu próprio futuro, o próprio futuro dos meus filhos. E pronto, e vim-me embora. Despedi-me da empresa com grande surpresa de toda a gente, porque tinha um trabalho muito simpático, fazia também responsabilidade social, mas lidava também com estas grandes questões que as empresas têm de conciliar a vida pessoal e profissional, que é uma grande preocupação das empresas, mas é uma preocupação apenas de marketing, porque na essência, quando são tomadas medidas por alguém dentro da empresa para facilitar, isso nunca é acarinhado, portanto, conta sempre os lucros, e é para isso que as empresas existem e está tudo certo. Nós depois temos a liberdade de aceitar isso para a nossa vida ou de não. Ou não. E as mulheres que estão aqui não aceitaram e realmente umas tinham tempo e não tinham dinheiro, falámos aqui de algumas de nós que passaram pelo desemprego, e eu também, e outras o contrário, tinham dinheiro mas não tinham tempo e portanto este projeto permite-nos ter essas duas coisas ao mesmo tempo. E não quer dizer que não haja, mas eu não encontro nenhum projeto em que se possam conciliar estes dois grandes tesouros da nossa vida, não é? Que é ter possibilidades financeiras para podermos ter paz de espírito e sermos melhores mães e melhores mulheres, e por outro lado também termos tempo de qualidade. Olha, só para vos dar um exemplo, eu também, como algumas de nós, sou aquela que leva os filhos mais tarde, não é? Mesmo à beirinha de começarem as aulas, e vou buscá-los o mais cedo possível. E só este ano, que mal começou, este ano letivo, não é? Estamos apenas a 3 meses do início do ano letivo, e já fui convidada pela Escola da Constança 2 vezes para ir lá, uma vez para ir apresentar um trabalho com ela e o outro para ir falar, no âmbito destas minhas funções, de alimentação saudável. E a escola convida-me porque sabe que eu estou disponível. Eu apareço lá às vezes à meio da tarde, às vezes decido e vou buscar a Constança para almoçar. E portanto, o que é importante é dizer às mulheres que nos estão a ouvir que isto não é um privilégio que tem que ser de meia dúzia de mulheres, de meia dúzia destas guerreiras que nós ouvimos aqui. Este é um privilégio que todas as mulheres deviam acarinhar como seu próprio privilégio. Eu também fui mãe tardia, fui mãe com 37 e com 40 anos, de 2 filhos, porque também adiei ao máximo esta jornada maravilhosa que é ser mãe. Mas não temos que esperar tanto, Claro que estes são os nossos filhos concretos que nasceram nestas idades, e a decisão pode ser adiantada no tempo, pode ser recuada para trás. Nós não temos que esperar ter 40, 45, 48, 50, e acontece isso porque temos muito medo de dar o passo. Infelizmente vivemos num país que não acarinha as famílias, nem a maternidade. Eu lembro-me que quando estava grávida do Tiago e da Constança, decidi gozar tudo aquilo que eu tinha direito, amamentei-os até não sei quantos meses, mas tinha que apresentar todos os meses, tinha que apresentar uma declaração da médica. E então, assim, este projeto permite uma coisa fantástica, que é utilizarmos as nossas competências de mulheres e de mães, porque nós temos determinadas competências muito nossas, não quer dizer que os homens não tenham, mas competências que nos faz sentir na nossa praia, não é? E já a Rita, creio que foi a Rita que falou desta coisa de sermos sensíveis ao sofrimento do outro, gostarmos de ajudar, de termos uma capacidade enorme que se chama intuição, sexto sentido, sei lá, para percebermos que a pessoa precisa de ajuda hoje, mais do que ontem. E mais, eu queria vos deixar aqui uma pequena nota que acho que é sempre muito importante nós valorizarmos como mulheres, e os homens inteligentes que nos estão a ouvir gostam de mulheres inteligentes e felizes, porque eles só ganham com isso. E, portanto, isto é para todos, mas o Mr. Muhammad Yunus, que foi Nobel da Paz, o grande economista e banqueiro que todos conhecemos, ganhou o Nobel da Paz porque idealizou a questão do microcrédito. É curioso porque ele idealizou o microcrédito e fez sobretudo a pensar nas mulheres. E porquê é que ele pensou nas mulheres? Porque, portanto, eram dados créditos sem garantias de que elas iriam iniciar um negócio e que iriam devolver o dinheiro. Mas o Muhammad Yunus sabia que as mulheres são sobretudo muito empenhadas
polivalentes, conseguem fazer 500 coisas ao mesmo tempo, são responsáveis, são organizadas. Eu conheci essas competências. E só para vocês terem uma ideia, neste momento o microcrédito já tem 6,6 milhões de beneficiários e vocês sabem qual é a percentagem das mulheres? 97%. E agora, o mais incrível ainda é que a taxa de recuperação do dinheiro que o homem empresta a essa esmagadora maioria de mulheres tem uma taxa de recuperação de 98,85%. Então é assim, pensem só num pormenor, não são mulheres empresárias, não são mulheres, a maioria não são mulheres empresárias, não são mulheres que fizeram um curso superior, que tiraram gestão, economia, direito, psicologia, não. São mulheres pobres, são mulheres que vivem com imensos filhos, com imensas responsabilidades, que têm que lidar com doenças, cuidar dos mais velhos. E assim, tem uma taxa de recuperação do negócio de 98,85%. É uma coisa fantástica. Nem as mulheres empresárias do mundo ocidental. E a mensagem que eu quero deixar com estes dados, que acho tão poderosos, não é, para nós mulheres, é que para este negócio, nós não precisamos de ter mindset de empresárias. Eu não tinha mindset de empresária, eu não gostava da palavra marketing porque achava que tinha que vender, eu sou das ciências sociais e humanas. É assim, eu não tinha competência nenhuma que me fizesse dizer que eu poderia ser uma empresária e sobretudo uma empresária de sucesso. E vocês todas também, a maior parte provavelmente. Portanto, eu estava muito longe de embarcar numa jornada de empresária e portanto, este é um projeto ideal para qualquer mulher. Perceba de internet, não perceba, tenha um curso superior ou não tenha 0 filhos ou tenha 10, é a mensagem mais simples, mas também a mais franca que eu vos posso deixar aqui. Minha querida Paula, não sei se precisas de mais alguma conversa minha. Não, vou finalizar. Muito obrigada, Cristina. Vou finalizar com as tuas palavras e pedindo a cada uma de vocês, em 30 segundos, que transmita uma mensagem para todas as mulheres que estão a ouvir. Tu disseste que aqui não é preciso ter espírito de empresária, que as mulheres não precisam de ter mentalidade de empresária, no conceito, enfim, genérico da palavra. O conceito tradicional da palavra, e eu remataria que basta que sejam vocês próprias. Porquê? Porque as mulheres já são empreendedoras por natureza. Só as mulheres conseguem fazer a quantidade de coisas que nós conseguimos. Ser multitask, ser altamente focadas, estar constantemente alerta, ser altamente produtivas e sermos maravilhosas, que é o que nós somos. Simplesmente maravilhosas. Por isso, queria só pedir uma última palavra a cada uma de vocês, 30 segundos, não mais, já vamos muito adiantados da hora. Uma palavra para as mulheres que nos estão a ouvir em relação a este projeto. Francisco? Posso começar eu? Não sei quem é que falou, mas podes. Sou eu. Neste projeto, tu podes superar-te e tornar-te numa versão melhor de ti próprio. Eu acho que é aquilo que eu posso dizer. Susana? Obrigada, Rita. Sim, estão-me a ouvir? Sim. Neste projeto, acho que nós nos descobrimos enquanto pessoas, descobrimos enquanto mães, enquanto profissionais, e eu acho que realmente isso não tem preço. Obrigada, Susana. Maria? Maria, tens que ativar o micro. Força. Desculpa, foi aqui um pormenor. É isso realmente, neste projeto, vamos cá para fora tudo o que muitas vezes está, seja por que razão for, ou escondido, ou adormecido. É a capacidade que nós temos de recomeçar todos os dias, de seguir os nossos sonhos, de termos pessoas que caminham connosco, que percebem a nossa linguagem e não só nos desafiam, como nos amparam quando têm que amparar e nos desafiam quando têm que desafiar. E, portanto, é uma jornada absolutamente fantástica. E, portanto, é uma jornada que é possível para qualquer pessoa, tenha 20, 70, é indiferente. Portanto, juntas a nós. Obrigada, Maria. Manuela?
A minha mensagem é: todos nós somos capazes de coisas impensáveis. Por isso, acredita em ti, porque tu também consegues. Obrigada, Manuela. Becas? Que eu ligar o micro. A minha mensagem é, tu que estás aí a ver desse lado, não adies a tua vida, não adies o teu casamento, não adies a tua maternidade, não adies a tua liberdade, ok? Não adies a tua felicidade, abraça este projeto tal como nós fizemos, porque tu também vais ser capaz, tu também vais ter o mesmo sucesso. Só tens de dar o primeiro passo, que é clicar nesse botão que está aí por baixo, amarelo, e juntar-te aqui a esta equipa de mulheres fantásticas, porque tu também és fantástica e tu também vais conseguir, ok? Beijinhos. Muito obrigada, Becas. Irina? Bom, a minha mensagem para finalizar... Estão a ouvir, certo? Sim. A minha mensagem para finalizar, de facto, vai no seguimento daquilo que eu disse. Se não tiveres força por ti própria, ou por ti próprio, não importa, para avançares, para teres um estilo de vida diferente, para realizar os teus sonhos, então vai buscar o amor que tens pelas pessoas que te rodeiam, podem ser os teus filhos, os teus pais, os teus amigos, o teu marido, a tua mulher, não importa, e bebe essa força, essa energia, e hoje é o dia de tomares a tua decisão de mudares a vida. Clica aí nesse botãozinho que está aqui em baixo, entre em contato com a pessoa que te convidou para estares aqui hoje presente e vais ver que vai ser uma viagem espetacular. Prometo. Até breve. E eu também. Obrigada, Irina. Francisca? Eu vou terminar com a seguinte mensagem. Quando disserem que já não tens valor, que a tua idade é muito alta, que pronto, não tens aquilo que é preciso porque não és adequado àquilo que te pedem, faz orelhas mocas, como se diz na minha terra, e foca-te naquilo que queres para a tua vida e dá a volta por cima. Todos nós somos capazes de alterar o nosso destino e de reescrever a nossa história. Isso hoje pode não ser o teu pode não ser a tua história pode ter um fim, também pode ter um início. Hoje pode ser o início da tua nova vida. É só clicar nesse botão que já toda a gente falou, que é do amarelo bonito. Significa vida, amarelo, quem estuda cromoterapia, por isso vida é nesse botão amarelo aí em baixo, ok? E vem conhecer-nos, vem-nos cá dentro, como costumamos dizer, ok? Obrigada, Francisca. Cristina, mais uma palavrinha? Uma palavrinha muito curta. Neste projeto está tudo por fazer. Entra. É isso mesmo. E eu, pegando nas palavras da Cristina, resta-me agradecer, antes de mais, a todas vocês. São lindas, maravilhosas. E eu também. E adoro-vos de coração. E pegando nas palavras da Cristina, aquilo que tenho para te dizer a ti, mulher, homem, jovem mais maduro, não interessa. Aquilo que tenho para dizer é que acredites em ti próprio e não desistas dos teus sonhos. Não importa o que disseram, não importa aquilo que tu já passaste, não importa as tuas circunstâncias atuais, importa aquilo que tu queres realmente para a tua vida. E aquilo que nós estamos aqui a dizer hoje, todas nós, foi que existe uma alternativa. Existe uma alternativa que tu podes conjugar as duas coisas. Qualquer ser humano precisa e dificilmente consegue conjugar, que é o tempo e o dinheiro. Houve uma altura da minha vida que eu ganhava relativamente bem, mas não tinha tempo. Isso fez com que eu, de certa forma, adiasse a minha decisão de ter um filho. Houve outra altura da minha vida que eu tinha muito tempo, mas não tinha dinheiro. E houve outra altura da minha vida que não tive nem uma coisa nem outra. Tudo isso me fez adiar a decisão de concretizar o maior sonho da minha vida. Não o faças, ok? Não o faças. Vive os teus sonhos agora e entende que neste projeto tu podes ter as duas coisas. O tempo que tu precisas para estar com as pessoas que mais amas, sejam o teu companheiro, os teus pais, os teus amigos, os teus filhos, teres tempo para ti próprio e ao mesmo tempo ganhares o dinheiro que precisas para poderes ter o estilo de vida que mereces. Não aquilo que te dizem que tu mereces ganhar, mas aquilo que tu realmente mereces ganhar. Okay? Ter uma vida com qualidade, que é isso que nós todos procuramos e desejamos e que nós aqui já estamos a caminho de conseguir e podemos mostrar esse caminho, se tu entenderes, ok? Por isso, contacta a pessoa que te convidou, se ainda tiveres alguma dúvida, podes também clicar abaixo deste vídeo num botão para ser encaminhado para a página de perguntas frequentes, ok? E não penses muito, sabes porquê?
tempo é dinheiro. E o tempo passa muito rápido. Então age, ok? Tu fazes aqui falta e tu mereces estar aqui. Clica nesse botão amarelo e junta-te a nós. Minhas queridas, beijinho muito grande, adoro-vos de coração e muito obrigada por passarem aqui este bocadinho comigo. Já estou mais quentinha, estava cheia de frio, agora já estou cheia de calor, do vosso calor humano. Muito obrigada, beijinhos a todos, obrigada pela vossa presença. Clica aqui em baixo, junta-te a nós. Beijinho. Tchau, boa noite. Tchau.